Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 36.2 da operadora TVC para Itabuna, Ilhéus e todo o sul da Bahia. Obrigado a você também que está nos acompanhando aí pela rede social, através do YouTube. No YouTube a nossa página é TVI Oficial. Estamos também ao vivo pelo Facebook, TVI Play Live. E você também que está acompanhando a gente pelo aplicativo TVI Play Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está no PC aí no computador pode também acessar pelo tviplay.com.br. Essa é a TVI, primeiro e único canal de TV por assinatura do sul, aliás, do norte, nordeste e do centro-oeste do Brasil. No programa de hoje a gente vai falar sobre as chuvas fortes que estão castigando Itabuna e região sul da Bahia. A frente fria permanece passando pelo sul da Bahia e a promessa é de muitas chuvas ainda esta semana. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos ver como é que está o nível do Rio Cachoeira, que ontem subiu um pouquinho e assustou muitos moradores de Itabuna. Em Bicaraí também, e região ali, o Rio Salgado, que é um afluente do Rio Cachoeira, também subiu o seu nível, e assustou muita gente, desabrigou muita gente na região. Tivemos também problemas em Ibuerarema, muitas chuvas, alagamentos, a gente vai falar disso. E também teve alagamento e aqui na região outras cidades também passaram por esse problema. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho e vamos ver o que a Defesa Civil tem a dizer, já que ontem o Rio Cachoeira chegou a subir quase 5 metros além do seu nível normal. No programa de hoje também vamos falar de jiu-jitsu, vamos falar com o Alisson Nocaute, que está aqui, ele vai falar ao vivo com a gente, porque ele está viajando para cumprir aí sua meta antes de encerrar a carreira, e a gente vai conversar com ele, que também está lançando um kit infantil. Vamos falar também de saúde. A Covid preocupa muita gente, Itabuna voltou a ter muitos casos de Covid, não tão graves como antigamente, quando tivemos aí aquela pandemia fortíssima antes da vacina. Agora ela está vindo mais fraca, é a Ômicron, está levando aí muita gente para o hospital. A gente vai falar sobre isso também aqui no programa daqui a pouquinho. Bom dia, Maria Antonieta, jornalista, nosso quadro PQP. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Muitas novidades, a chuva que não para, quase um mês que está chovendo aqui no sul da Bahia, trazendo problemas, prejuízos, principalmente a população mais carente. Vamos falar também da história de Gilberto Gil, que foi agredido verbalmente no estádio lá no Catar. Não sei o que Gilberto Gil foi fazer no Catar, também é outra história. Vamos falar da contusão lá de Neymar. Tem muita coisa pra gente falar. E vamos falar também sobre a quinta dose. Já vamos entrar na quinta dose da vacina. Ou não tá funcionando, ou então nós vamos pra sexta, pra sétima, é muita dose. É isso aí. Segundo os especialistas, é em função de variações do vírus, Essa já é mais uma variação em cima da outra variação, que era o Ômicron. Agora já é uma outra variante do Covid-19. A gente vai falar disso ainda no programa de hoje com especialistas e a gente vai comentar também. Olha, gente, o dia hoje, depois de muita chuva no final de semana, amanheceu muito nublado em Itabuna e Ilhéus. Ilhéus, nós temos aí a mínima foi registrada 23 graus, começou um pouquinho quente, muito nublado, e a máxima está chegando daqui a pouquinho, às 11 horas, a 28 graus. Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, termômetros marcando 27 graus. Em Itabuna, tempo também muito nublado, Começou aí com 22 graus, a máxima chegou agora a 27 graus e vai permanecer assim ao longo do dia. Há grandes possibilidades de chuva daqui a pouquinho. Tem 50% de chance de chover às 11 horas até ao meio-dia. Depois, já aí no Jogo do Brasil, cessa a chance de chuva, mas permanece nublado, O tempo aí a partir da 1 da tarde vai ficar nublado até o final do dia. Essa semana, segundo o Serviço de Meteorologia, nós temos aí previsão de chuva até o final de semana, hein? Hoje tem 90% de chance de chuva, principalmente, como eu falei, entre as 11 e o meio-dia. Amanhã, 90% de chance com raios e trovões a partir das 10 da manhã, Pode já começar chovendo, uma chuva fraquinha. A quarta-feira também é chance de muita chuva e também na quinta-feira e na sexta. No sábado começa a diminuir, mas vai permanecer chovendo, segundo o Serviço de Meteorologia, até
a segunda-feira de hoje a 8, né? Então é muita chuva na região sul da Bahia, mas a gente vai comentar isso logo mais no programa, com imagens inclusive para você ver. Salvador, a nossa capital, né? Hoje o dia amanheceu nublado, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 28 ao meio-dia. Nesse momento, em Salvador, os termômetros marcam 27 graus. Nós temos aí o tempo nublado em Salvador, mas ao meio-dia começa a chover em Salvador e vai até às 14 horas. Muita chuva em Salvador, segundo o Serviço de Meteorologia. Assim como Itabuna, Salvador também tem chance de chuva em toda a semana, né? Só melhorando lá para outra semana. Essa é a previsão do tempo, segundo o Serviço de Meteorologia. Agora, assim, a previsão é de chuva a semana toda, porque tem uma frente fria aqui na Bahia, né, que ela veio do sul e passou pelo sudeste e agora está aqui em cima do sul da Bahia, principalmente, mas atingindo ali parte do Recôncavo e Salvador. Mas tudo pode mudar, né? Às vezes o Serviço de Meteorologia fala que vai chover a semana toda, mas no decorrer da semana pode vir uma ventania aí e carregar essas nuvens para o oceano ou para outro lugar. Então o tempo é sempre assim, né? Não existe uma certeza de 100% absoluta que o Serviço de Meteorologia vai acertar e vai permanecer o tempo como está se prevendo aí, com muitas chuvas até a outra semana, né? Então, como eu disse semana passada, às vezes muda muito, né, de acordo ao vento, e pode ser que essa chuva se dissipe e fique nublado, mas não chova. Tem uma série de coisas que podem ocorrer aí durante a semana. Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou conversar agora com o Aldis Knockout. Ele está lançando aqui, é o primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Prazer, mais uma vez você estar aqui com a gente, viu? Grato, uma vez mais. A gente fica muito feliz de você vir aqui, porque você é um exemplo para a juventude, né? E está sempre prestando um serviço aí aos jovens aí que estão nos assistindo. Bom, a turma do Nocautinho, né? #1. Primeiro esse? É a primeira edição. A primeira edição, né? É a versão infantil do Adson Knockout. Certo. Então tá aí, gente, é uma revistinha para criançada, né? Você tá acompanhando aí a capa na tela. Esse aí é o Knockout que tá aí, né? O personagem do Knockout, né? Knocoutinho. O Knocoutinho. Eu tô vendo aqui a historinha, muito bacana, é muito educativo, inclusive, né, Knockout? Sim, Barbosa, é voltado para criança, né? É exclusivo para criança essa versão. Conta a minha história também, mostra para o público infantil, né? O atleta da região que cresceu nesse esporte Muay Thai. E nesse quadrinho eu tenho a oportunidade de homenagear pessoas importantíssimas em minha vida, né? Uhum. Por exemplo, a minha mãe, que faleceu, ela aparece como um anjo da guarda para ele. É uma homenagem, né, que eu faço para ela. Para minha tia, com quem fui criada, tia Mira, né, a professora Miraci, estadual, foi a minha tia quem me criou. Certo. E tem uma homenagem linda para ela também aí. Então fico muito feliz de poder mostrar para as crianças também o atleta Adson Knockout. Aqui na contracapa você está aqui numa foto com um oponente, né? O Yod Kupon, um tailandês, né, de um altíssimo nível, que me deu a oportunidade de enfrentá-lo e encerrar minha carreira no combate contra ele. Era um sonho que eu tinha, né, desde quando iniciei, lutar com um tailandês do nível dele. Né, e em conversa com a empresária dele, a luta foi confirmada, né, e eu estou viajando à Tailândia para me preparar para esse combate, e vai ser a minha despedida essa luta contra o Yod Kupon, que é um ídolo para mim. E eu fiquei muito feliz ele ter aceitado esse combate. É isso aí, a luta do século, né, com a despedida da lenda baiana, o Adson Knockout, vai ser então em julho de 2023, né? Barbosa, essa é a previsão, porque eu acredito que é o tempo que eu volto da Tailândia, estou viajando agora em março, aí vou me preparar, volto já em cima da hora do combate para que eu não fique tanto tempo sem treinar para essa luta. Essa luta é muito importante para mim. Independente do resultado, uma vez que eu estou encerrando, eu quero fazer um bom combate. Eu mereço isso. Com certeza. O público que segue meu trabalho merece isso também. Rapaz. E agora a sua viagem vai ser para concluir seu calendário de luta, né? Isso. Em toda a minha carreira, em todos os 27 anos dedicados a esse esporte Muay Thai, eu fiz 76 combates e eu sonho chegar a 80. Meu sonho era 100, mas a idade não me permite mais, os limites do corpo já começaram a se manifestar, e eu já não tenho as condições físicas que tinha 20, 10, 20, 15, enfim. Há muitos anos atrás já não sou mais o mesmo, eu sinto que estou limitado, e encerrar, lutar e concluir essa meta que hoje eu tenho é muito importante para mim. Mostra o quão forte eu sou, o quão determinado, tudo isso, e vai inspirar muita gente, tenho certeza. Essa luta é chamada luta do século, porque nunca, jamais
em toda a história, até porque eu fui o pioneiro do Muay Thai no interior baiano. Eu fui o primeiro a começar com isso. Hoje sou muito feliz em ver o Muay Thai em cada esquina, né? E sei que eu comecei com tudo isso. Então nunca um tailandês veio ao Brasil, à Bahia, enfrentar um campeão local. Então por isso a luta do século. Vai marcar muito esse combate. Bacana. Então lá agora, nessa viagem, você vai fazer 4 lutas. 4 lutas para concluir o que eu tenho como meta, né? E por que Tailândia? Como eu expliquei antes, a Tailândia tem luta todos os dias, de domingo a domingo. Domingo a domingo. Então 4 lutas você faz em um mês. Isso. Tranquilo. Nocaute, eu queria agora, né, já que você está viajando, está encerrando aí sua carreira, claro que a gente ainda vai conversar com você outras vezes, inclusive antes dessa luta aí, né, tenho certeza que várias vezes a gente vai conversar para até promover, porque é uma luta inédita, né, aqui na Bahia, como você falou. Nunca um tailandês veio aqui, né, lutar. Obrigado. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar muito. Mas assim mesmo eu queria para algumas pessoas desavisadas, que talvez não são daqui, não conhecem você, né? Estão vendo pela primeira vez. Você falasse mais um pouco dessa carreira, da sua trajetória. Eu vejo aí no seu rosto cicatrizes, né? No supercílio. São marcas. São marcas de luta, né? Marcas da qual eu me orgulho muito. É isso que eu ia falar. Porque todas as vezes que me olho no espelho, eu lembro quão difícil foi chegar até aqui. Mostra o quanto eu fui forte em suportar. Barbosa, eu passei por coisas, momentos assim em minha carreira, e vários médicos. Por exemplo, hoje eu tenho um aneurisma. Qualquer atleta no meu lugar desistiria. Mas em conversa com a família, eu mostrei para eles o quanto eu amo esse esporte, o quanto eu me dediquei a esse esporte, o quanto eu mereço esse momento. E a minha família achou que sim, ele merece isso aí. Ele merece, é o momento dele, independente de qualquer coisa. Eu vou estar muito feliz ali. É o lugar que me faz feliz, o ringue me faz feliz. Muitos amigos, né, chegam para mim hoje, não precisa provar mais nada para ninguém, não tem que provar mais nada. Hoje eu tenho 44 anos. Né? Eu não tenho mais o que provar, acredito as pessoas, mas eu não consigo apagar essa chama aqui dentro. Lutar é o que eu escolhi, lutar é a minha vida, lutar é o que eu amo. E acredito que todo e qualquer desportista, seja de qualquer área, nada mais gratificante do que fazer o que ama. Com certeza. A luta é o que eu amo. É verdade, isso é bacana, bonito isso, né, a gente ouvir isso. Agora, você falou do aneurisma, né? O médico recomendou o que para você? Não pode lutar? Como é? Barbosa, por incrível que pareça, sim. Mas eu já ouvi isso diversas vezes no decorrer da minha carreira, quando fiz várias e várias cirurgias. Uma delas foi quando eu fiquei em coma, em 2009 na Tailândia, uma cotovelada no crânio, né? Teve um afundamento na testa, e o médico falou que eu não poderia lutar mais. Eu fiquei 2 meses andando de muleta, eu não conseguia mover direito, só que eu acho que a força de vontade, sabe, a determinação me curou daquilo. E vários outros problemas que eu passei, inclusive eu fui um dos atletas a enfrentar a depressão. É uma das coisas mais terríveis que eu tive a infelicidade. Foi nessa fase que você ficou... Não. Muitos anos depois, há mais ou menos 5 anos passados. Né? Por esse motivo, eu encerrei minha academia em Itabuna. Era minha paixão, minha academia. Na época, eu sofri desse mal. Eu não sabia. Aí iniciei tratamentos e tudo e descobri. Já estava em um nível. Então, o que acontece? Sofrendo e trancado, a minha família falou, vamos encontrar o que ele ama. Talvez tire ele daquilo ali. Realmente tirou. Eu sou muito grato. Me enviaram à Tailândia, eu fui morar lá. E lá, graças ao Nando Borralho, ao Maurício Calvo da Costa Rica, e todas essas pessoas que se juntaram para me tirar daquele quarto, né? E uma palavra do meu amigo Maurício Calvo, ele foi demais. Ele chegou para mim e disse, o campeão tá aí dentro. Ele tá aí. E só você pode botar para fora. Então saí daquele quarto e fui lutar. Ele falou, não se preocupa com a vitória, com a derrota, vai lá e faz o que você ama. Quando eu vi que era capaz de levantar daquela cama, ir lá naquele ringue, enfrentar aquele cara, independente do resultado, eu vi que eu me diverti mais uma vez e eu busquei o campeão que estava lá dentro. Então aquele momento me tirou da depressão. E eu voltei para a vida que eu tenho hoje. E hoje, todas as vezes que eu penso em cair, ou vejo alguém também, eu vou buscar nele a força que ele tem lá dentro, porque todos temos. Todos têm, né? Existe um Deus gigantesco. Agora não é fácil, né? Não fácil. É uma luta muito difícil, é uma luta que eu acredito assim, Barbosa. Essa foi a pior luta da sua vida, com certeza. Foi a pior. De todos os adversários que você teve, a depressão com certeza foi a pior. Eu costumo dizer que o lutador, ele trabalha a vida inteira, né? E ele é treinado para levantar a cada 10 segundos, uma vez que ele cai. E a depressão me deixou mais que isso. Me deixou mais que 10 segundos. Foi bem difícil, mas consegui suportar. E às vezes, né, Nocaute, é bom que a gente fale sobre isso, porque tem muita gente que pode estar nos assistindo aí agora que já passou, está passando por isso, né? Ou vai passar, ninguém sabe. Essa doença, ela chega de forma
que você não percebe, né? Isso, Barbosa. No início você acha que está um pouco melancólico, um pouco triste, né? Mas nunca imagina que seja uma depressão, né? Exato, eu chegava à porta da minha academia, que era o local que eu mais amava, tá ali dando aula, e parava o carro, olhava pra academia e ia pra casa. Você não consegue... Não conseguia entrar, eu falei, não tem vontade de não trabalhar. tinha vontade. Até que chegou um momento que eu não conseguia mais sair de casa. Então eu percebi que tinha algo grave ali. E a depressão é importante quando você consegue detectar que você está com ela, Sim. né? Porque aí é mais fácil tratar. E buscar tratamento. Buscar é o que há de mais tratamento. importante. Buscar ajuda. Tem que ter ajuda. Tem que ter se ajuda. apoiar na família, os amigos. É muito importante. Infelizmente, Nocaute, nem todo mundo tem amigos de verdade, né? Sim. Inclusive na própria família. Então tem gente que quando vê você com problema, se afasta. Bem isso. Ninguém quer ter ninguém Bem com isso. problema perto, né? É verdade. Eu sofri isso. Tem pessoas Sofri que isso. sofrem até um bullying, porque quem deveria apoiar fala assim, pô, que cara chato, só vive triste, não sei Bem o isso quê, aí. né? Reclama de tudo. As pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender. E aí, ao invés de dar o apoio, se afasta. O entendimento, né? A busca do conhecimento do problema do outro, você consegue perceber aquela pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre pra cima, alto astral. Uma vez que você percebe que ele está cabisbaixo, triste, diferente, algo errado está acontecendo com aquela pessoa. E nós não temos a sensibilidade de notar isso no outro. Né, no próximo. E os Tende a se amigos de afastar, o que é verdade natural. mesmo, né? Ele não se afasta, ele justamente ele vai lá, fica, não, rapaz, você tem que sair dessa, vamos ajudar, o que é que eu posso fazer, né? Sim. E não se afastar. Infelizmente, eu até penso que essa coisa é meio espiritual, né? Acredito que parece sim. que a depressão ela é uma coisa espiritual que afasta as outras pessoas para realmente você sofrer mesmo. É uma coisa um terrível. sofrimento duro. Duro, né? Duro. E você vê que as pessoas que estão depressivas tendem a procurar lugares escuros, né? Não querem ficar... Bem isso. Pô, interessante isso. se Desligava tiver as luzes, desliga a no quarto luz, trancadinho, fecha a janela. sem incômodo, ninguém fala, ninguém nada, não via ninguém, os amigos não chegavam. quer ver ninguém não também. Não quero receber. Era assim. Eu já perdi conhecidos, amigos, né, com esse problema, inclusive aqui em Itabuna, e infelizmente é horrível, é uma situação chata, e essa é a pessoa até que eu citei agora, eu quis ajudar, tentei me aproximar, mas ele mesmo não quis, inclusive, né? Entendo. E a própria família também disse, não, ele não quer, melhor e tal, e infelizmente ele se foi. Mas é isso, que sirva de lição para muita gente. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, e você acha que pode ser uma depressão, essa tristeza, essa melancolia, se apoie em primeiro lugar em Deus, né? Que esse sim é o verdadeiro amigo. Se você não acreditar em Deus, ou não tiver uma religião, busque amigos, sua família, né? Alguém que possa te ajudar a sair dessa situação, que não é fácil, viu? Amém. Bom, Rosa. saindo dessa situação agora, Nocaute, Vamos então eu queria citar isso porque, sem dúvida, como você é um lutador, né? Serve até de analogia, essa foi, como eu disse, a maior luta da sua vida, né? Obrigado. Mas tirando essa, dos duelos, dos duelos que você teve por aí afora, né, internacionalmente, qual foi aquele que você coloca assim, não, até agora, né, porque você ainda vai ter 4 aí, aliás 5, né? 5, porque o último, se Deus quiser, vai ser aqui. Sim. Então, qual é aquele que você nomina assim, olha, esse foi para mim o sensacional, foi o duelo da vida até agora? Sant Sakda, tailandês em 2009, eu tive a oportunidade de reencontrar 12 anos depois na Tailândia, ele já aposentado, e ficou surpreso em me ver lutando ainda, em alto nível, né? E essa foi a luta que marcou muito a minha vida, porque ali eu tinha a oportunidade de encerrar ou continuar. Né? Uma vez que foi ele que me deixou em coma. Foi o Sant Sakda e foi uma luta duríssima, era o primeiro título tailandês que eu disputava há muito tempo atrás. E naquele momento eu decidi continuar. Foi esse que teve o afundamento? Sim, foi ele. Rapaz. E pra mim foi a luta mais importante, porque foi um divisor de águas. Até chegar ali, né, eu era muito determinado, forte, corajoso. Era a minha primeira vez na Tailândia, disputando o título contra um grande campeão. Né, e naquele momento tudo parou. Quando eu acordei no hospital 15 dias depois, né, eu tinha muito medo de continuar. Falava de Muay Thai na minha frente, eu estremecia. Entrava em pânico, né? Fiquei em pânico. Mas 2 meses depois surgiu uma oportunidade na Espanha, né, para lutar na Espanha contra um campeão de lá. E o português que ia enfrentá-lo tinha machucado. O pessoal falou, tem um menino da Tailândia, do Brasil, que estava na Tailândia, tá aí no hospital na Suíça. Parece que saiu da recuperação e tá aí na Suíça. Então me enviaram um convite. Por incrível que pareça, pelo financeiro e tudo mais, e o desafio... Eu aceitei. Mais um desafio. Eu aceitei.
E fui lá. Eu lembro daquele momento, cada soco desligava a luz, apagava tudo. E eu vi que tinha algum problema. E fui curando isso com a vontade, a determinação, os treinamentos, aquela vontade de vencer, a vontade de continuar, o amor a esse esporte. E depois disso, muitas coisas mais aconteceram, Barbosa. E eu nunca desisti. Graças a Deus. Fui até o fim. Ô Adson, e quando você começou, né? Claro que a gente só espera ganhar, né? Mas claro que passa também pela cabeça que em algum momento você ia perder uma luta, né? Ia ter derrota. Mas nunca passou que você ia sofrer desse jeito, né? Que ia chegar a um nocaute desse para ir para o hospital em coma, né? Nunca passa, Barbosa. Não imaginamos nunca isso. Né? São acidentes, muitas vezes acontecem. Sabemos que é um conflito de um atleta com o outro e como eu costumo dizer, um choque de corpos ali, né? Ossos se cruzando. Então algo pode acontecer. A gente se prepara psicologicamente. O desejo maior que temos é de que o meu adversário e eu possamos voltar para casa com o pão sem machucar. Seria tão bom se assim fosse. Mas acontece. É um acidente de trabalho. É um confronto de um com o outro, né? Mas foi nessa época que você descobriu o aneurisma? Ou foi... Não, foi recente. Foi recente, há 2 anos passados, no início da pandemia, eu estava em Portugal treinando para lutar em Alemanha, Bélgica e França. Estava em Portugal fazendo a preparação e estava treinando na academia e senti uma dor de cabeça muito forte. Aí eu não conseguia treinar. Fui para casa e essa dor não parava. Aí 1 dia, 2, 3, 4, 5, eu já achei estranho. 5 dias intensos. Aí comecei a ficar preocupado. Por conta da pandemia, eu não podia voltar para o Brasil. Fiquei preso em Portugal. E aí de Portugal consegui viajar até a França, que era o país que eu ia fazer o combate. Chegando na França, estava tudo bloqueado também. Sem lutas, sem academia para treinar. E aquela mesma dificuldade que Portugal enfrentava e o mundo inteiro. Só depois de 1 mês e alguma coisa... E a pandemia bloqueou muita coisa lá. Depois de 1 mês na França, foi que eu consegui voltar ao Brasil. Consegui chegar aqui e aqui agravou. E pra minha infelicidade, peguei a Covid. Eu já tava com a imunidade baixíssima, peguei em casa. Então foi muito difícil, porque eu tive que ficar mais 1 mês, né, esperando aquele processo, porque não podia fazer exames com a Covid. Tinha que esperar passar, receber a liberação e todo aquele processo. Uma vez feito, eu descobri. E o médico falou, não pode, não deve, mas eu sorria para ele, sabe? Porque eu sabia que se o meu corpo, ele anda, ele caminha, ele consegue fazer algo, sabe, Barbosa, a minha mente não aceita ficar parado, né? É como se, por exemplo, se hoje eu me visse em uma cadeira de rodas, dissesse, agora sim estou impossibilitado de algo, talvez isso me parasse, né? Parasse aquele peito, aquele gás, aquele fogo que queima aqui dentro. Mas uma vez que eu consigo fazer tudo isso ainda, então eu não consigo, sabe? Eu quero viver essa adrenalina uma vez mais. Uma vez que eu vou ter que aceitar o momento de parar. É isso aí. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, muito né? grato. Que essas 5 últimas lutas sejam realmente lutas maravilhosas para você, Amém. né? Encerrar sua carreira com chave de ouro. Sim. e vivo a felicidade desse momento, sabe, Barbosa? De saber que de todos os atletas do esporte Muay Thai baiano, eu sou o atleta que tem a felicidade de encerrar uma carreira tão bonita, sabe? E eu não tenho como agradecer a Deus a oportunidade. Por isso eu não aceitei parar, pois sabia que na minha história Deus tinha preparado um momento como esse, para que eu pudesse ter a honra de encerrar dentro de casa contra um grande campeão que eu muito admirei durante toda a minha carreira. É isso aí. Vai ser muito importante para mim. A foto dele tá aí, é o Yonkuporn. Yonkuporn, Isso. Tailandês, né? Ele deve ter mais ou menos a sua idade ou mais novo? Ele é bem mais jovem. Bem mais jovem. O Yonkuporn, acho que ele tem 28 anos. 28 anos. Tá com muita sede, ele né? bem jovem. Eu lembro que era um fenômeno e eu o acompanhava. E eu acompanho até hoje. Uma vez que eu fiz o desafio para ele, eu tenho acompanhado muitas lutas dele. Ele tem uma evolução incrível de uma luta para outra. É difícil estudá-lo, pois ele não fica preso a um golpe só. Uma vez que o lutador ele tem um golpe, olha, ele pega naquele ali. É bem mais fácil estudar. Mas ele fica variando. É típico do tailandês. Né? Para que ele não possa ser estudado. Quando eu faço um treinamento para aquele golpe dele, ele vem com algo novo. Isso assusta. Com certeza. Bom, Nocaute, eu queria que você aproveitasse aí, né, divulgasse o kit, né? Você tá... Me empresta a aqui. Turma do Nocautinho, Barbosa, tem todo o material, tem chinelinhos, tem camiseta, boné, tudo voltado ao público infantil. Deixa eu mostrar aqui. Opa, desculpe. Tem a camiseta, boné, né? Olha, tem chaveirinho, tudo do Nocautinho. Olha que linda aí. A Turma do Nocautinho. Bacana, Turma do Nocautinho. Então tá aí, aqui tem a sandalinha. A sandalinha do Gostei do material leve, né, rapaz? Porque é bem pra criança, né? Tudo bem levinho infantil. Mesmo, bacana. Isso. Tem a sandália e tem o boné aqui,
E mais a revistinha, que além Obrigado, de ter a história aí, eu vi aí que ela é educativa também, tem caça-palavra, né? Tem todo aquele cuidado, sabe, Barbosa, como dito antes, com a criança, tudo. Tem momentos aí que o Nocautinho ensina que não é correto brigar, né? Que o covarde não é aquele que evita o combate. O covarde é aquele que, mesmo sabendo que é superior, luta e fere o mais fraco. Uma vez que a criança tá entrando no mundo das artes marciais e com isso ganhando poder, transformando o corpo dele em uma arma. Logo, ele aprende a não usar isso contra uma outra criança que nada pode oferecer, como por exemplo, não pode vencer um combate, ele não se aproveita do conhecimento marcial para levar vantagem. E isso vai autodisciplinando todas as crianças que iniciam na carreira marcial. Muito importante. Vamos ver aí futuramente, né? Se a gente transforma isso aqui num desenho animado. Obrigado. Né? Esse é o sonho. Obrigado. Dá trabalho, mas é interessante porque é a nova ferramenta aí digital, né? Com certeza. Você pegar esse personagem aí, transformar e ganhar aí o mundo, né? Porque hoje com os canais de TV por assinatura, os streams, né? Sim. Você pode ganhar o mundo aí com seu personagem. E hoje está muito carente de boas histórias na televisão para criança, viu? Verdade. Tá muito pobre o desenho animado, já foi muito bom, né? Eu não gosto de ficar falando minha época, porque eu estou na minha época, né? Mas há um tempo atrás, quando eu era criança, né, os desenhos tinham um conteúdo melhor. Embora tinha alguma coisa politicamente incorreta, que a gente só vem descobrir agora, né? Mas os conteúdos eram bem melhores, Mas né? a gente não tinha essa visão, né? Não, era inocente, né? Coisa inocente é uma das coisas mais bonitas que existe. E hoje, né, a gente está sentindo essa falta. E eu estava vendo aí na sua revista, as histórias são interessantes, tem um conteúdo bacana, né? Trata muito de amizade, de lealdade, né? Bem respeito. Isso. Fala do carinho, né, da turma, vê os amiguinhos como família. Barbosa, uma outra coisa interessantíssima que acontece ali é que o Nocautinho, ele tem 8 anos, todas as crianças ali, né? Ele tem 8 anos, mas os amiguinhos dele, os principais amiguinhos dele, a Pietra e o Arthur, são meus filhos. Ah, sim, você É uma falou homenagem isso, que eu deixo pra eles. São os meus filhos, Não, Pietra isso é e o Arthur. bacana também, porque assim como o Maurício de Souza fez, né? Sim, a Mônica, né? A Mônica é filha dele, né? Tem outro também, né? Eu não sei o outro, só sei a Mônica. A Mônica é a mais famosa, mas parece que tem um outro que é filho dele. E hoje até progrediu, né? Para quem vinha além das histórias, a Mônica hoje já é adulta, né? Já fizeram filme como adulto e tal. Eu não sabia. Tem um filme deles, é um filme mesmo, né? Não é desenho animado. Mas, enfim, eu acho que você tem tudo para isso também, para chegar longe com essa história, né? Sim. E levar isso aí para muitas crianças aí do mundo inteiro. Com certeza, Barbosa. É a realização de um sonho. Como eu digo, né, sempre, eu sou um eterno apaixonado por revistas em quadrinhos, super-heróis, enfim. E hoje poder ver, né, a minha história sendo contada assim, não tem preço. Barbosa. Tem a versão para adolescente adulto, o Watson Knockout Kickboxer Monster, né, que já tem cena de luta, tudo. Esse aí é 100% criança, então já são 2 quadrinhos lançados contando a minha história. Isso tá vindo a 2ª edição já. Na própria revista do Nocautinho a gente já fez esse trabalho. Uma vez está sendo divulgado esse, já está vindo um outro projeto. Enfim, muita felicidade para um atleta itajuipense, né, que conseguiu crescer com o esporte. Verdade. Uma cidade de muitas dificuldades, uma cidade que enfrenta muitas dificuldades, né, principalmente na área do esporte. Acredito que não só Itajuípe, muitas outras cidades do interior baiano, como já falamos anteriormente, né, todos os atletas sofrem muito. E eu achei até que ia melhorar, né? Porque nós tivemos lá o prefeito, que foi um jogador, né, de futebol, né, profissional, Marconi, que recentemente saiu da prefeitura para se candidatar a deputado e perdeu, né? Sim. Não sei se ele continua morando em Itajuípe, mas é de lá, né? Tá lá, né? Mas eu acredito que mudou muito, Barbosa. Melhorou? Mudou, sim. O esporte hoje tem voz. Não sei se por conta do que eu alcancei com o esporte, não sei se isso de alguma forma facilita o apoio de amigos que estão nos poderes, né? O acesso também, por incrível que pareça, ficou mais fácil. Então, dessa forma, conseguimos apoio. E o prefeito atual também parece que gosta de esporte, né? Que é Léo da Capoeira, né? É um capoeirista. E eles estão apoiando o esporte, pelo menos em Itajuípe. Bacana. Eu acredito que Itabuna teve uma mudança também. Tenho visto. Melhorou bastante. Eu assisto algumas coisas sobre. E o governador também agora equipou a cidade aí com muitos, né, equipamentos aí, como aquelas quadras gramadas, né? Eu vi. Espero que continue incrível. assim, né? Sim, eu também espero muito. As chuvas estão atrapalhando aí, mas eu espero que venha a reforma do estádio, porque o Itabuna vai jogar ano que vem, né? Na Série A. Então, assim, melhorou muito, né? E a tendência é daqui para frente melhorar ainda mais, a gente espera isso. Porque isso é o que todos nós queremos, né? Sim. Que tudo sempre evolua e melhore, e não fique parado, estagnado. Com certeza. Mas você continua residindo em Itajuípe, atualmente? Itajuípe. Voltei para lá, né? Minha família é de lá.
Lá eu me sinto em casa. Eu estou em casa, perto da família, né? Enfim, amigos de infância. Isso é muito bom para mim. Nocaute, eu queria te agradecer, né? Mais uma vez você ter vindo aqui. Quando é que você viaja? Viajo em março, logo no início de março. Fico lá até finalzinho de maio e volto para cá. Pronto, nós vamos acompanhar aí antes de você viajar, né? Vamos fazer outra matéria aí. Obrigado. E quando você viajar, mande vídeos pra gente ir acompanhando a sua viagem lá e suas lutas, né? Toda a preparação e lutas. Eu quero mostrar essas lutas aqui. Obrigado. Né? E se Deus quiser, a gente comemorar sempre as vitórias suas. Barbosa, muito obrigado a você, a Toné, toda a equipe TVI, por me dar sempre esse apoio, por mostrar o meu trabalho para a região, por divulgar minha carreira desde o início. Barbosa, você faz isso desde o início. Muito grato a você, muito obrigado, de todo o coração agradeço. Uma pergunta aqui. Vai lá. É artes marciais, né? Sim. Muay Thai, né? Sim. Deixa sequelas, né? Sim. Toné, eu acredito Agora, eu quero saber o que atrai... Sim. O que atrai, assim, a pessoa para praticar esse tipo de esporte, que sabe que é um esporte de risco, que traz sequelas? É o quê? É o lucro? Dá dinheiro? É por isso que as pessoas são atraídas? Toné, que pergunta excelente. Obrigado. Queria eu poder sempre responder, porque tem muita gente curiosa. Muito grato a você por essa pergunta. O que acontece, Toné? Acredito que é a paixão. Eu sempre fui um menino hiperativo, brigão, sabe? Problemático. Eu levava esse problema para minha tia, que me criou, levava esse problema para minha mãe, porque brigava muito na escola. Aquela energia, aquele fogo. Então a arte marcial me colocou no lugar certo. Ela me disciplinou. Com o poder que eu ganhava a cada ano que eu me aperfeiçoava com a luta, eu me autodisciplinava. Eu não queria mais brigar na rua, eu não queria mais agredir ninguém, porque eu só queria pôr aquele vamos dizer assim, uma palavra bem popular, aquele animal no lugar certo, no local que era adequado, no ringue. Lugar... Uma vez lá dentro, acredito que o esporte luta busca isso, esse fogo, essa coisa, quem realmente ama. O financeiro é consequência. Ele acontece. Eu costumo dizer que aquele que busca um financeiro em primeiro lugar pode se decepcionar. Como todo e qualquer esporte. Se busca o financeiro em primeiro lugar, pode se decepcionar. Pode ser um jogador de futebol de sucesso ou não. Então busque primeiro o amor. No meu caso, foi amor a esse esporte. Eu sempre amei a luta, desde criança, assistindo filmes, influenciado por filmes do Van Damme, Bruce Lee e tantos outros. Né? Isso me despertou aquele interesse em ser um lutador, em ser um profissional. Uma vez que eu consegui atingir esse nível e vi o financeiro acontecer e com isso poder ajudar e mudar a vida da minha família, juntei o útil ao agradável e o sucesso veio. Mas o amor foi superior. Eu amo isso, eu amo esse esporte. É por amor. Obrigado. É isso aí. Valeu, Nocaute. Um grande abraço a você. Eu que agradeço. E tá aí a revistinha. Eu até peço perdão que eu falei jiu-jitsu no início, né? Não problema. Mas é o Muay Thai. Muay Thai. Tá aí, Muay Thai. Tá aí, gente, a revistinha, né? Você que tem filho, que tá aí nos assistindo, né? Obrigado. Né? Adquira aí que vai ser bacana pro seu filho, principalmente se ele gosta aí de lutas, de esporte, né? É uma revista que é uma historinha inocente, mas com um cunho educativo, de respeito, né? De civilidade. Tem uma série de coisas boas aqui para que seu filho possa ver nessa historinha em quadrinhos do #1 Turma do Nocautinho. Em breve vamos ver se a gente transforma isso num desenho animado, viu? Amém. Eu vou conversar com você depois para a gente fazer o projeto aí, tá Obrigado. certo? Que eu tenho certeza que isso vai ganhar o mundo aí. Amém. Então tá aí, a gente conversou aqui com o Adson Nocaute, ele que há muitos anos, né, disputa aí o Muay Thai, morou muito tempo na Tailândia, teve a oportunidade de lutar com grandes lutadores, né, mestres aí do Muay Thai, e está trazendo à Bahia pela primeira vez em 2023 o Iokopon, que é um dos maiores lutadores do momento, né, está vindo pela primeira vez aqui na Bahia. Eu acho que não teve outro lutador estrangeiro aqui, né? Acredito que não, Barbosa. Do Muay Thai nunca, um tailandês nunca. Por isso a grandiosidade desse combate. É isso aí. E a gente vai estar acompanhando tudo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia. Bom, gente, agora a gente vai conversar com Edson Trindade, advogado, né? Que vai falar para a gente sobre esse momento de transição aí entre o governo Bolsonaro, o governo Lula, esse momento que o Brasil está vivendo aí, de muito mimimi, de muito não me toque, de muitas agressões de lado a lado, né? De um lado a gente vê um jogador como o Neymar, que está lá representando o Brasil numa Copa do Mundo. Tem gente que chega na internet desejando mal que o Neymar não se recupere, né? Porque o Neymar apoiou o Bolsonaro. Aí, por outro lado, o Gilberto Gil se ofendeu ontem porque alguém gritou: Bolsonaro,
o outro gritou lá, o cara da Lei Rouanet e não sei o quê. Talvez alguém tenha dito palavrão, mas eu não vi palavrão, pelo menos no vídeo da internet eu não vi. Se alguém falou, tá errado, eu não estou dizendo que tá certo, mas porque muito de um lado e pouco do outro lado, né? A gente vai ouvir a opinião aí do Edson Trindade. Bom dia, Edson. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. É um prazer novamente estar aqui no programa. Ô Barbosa, nós vivemos atualmente um momento que eu acho que não tivemos nenhum precedente em nossa república. Ok, pode falar, Edson. Tá me ouvindo? Travou. Não, tá bom, pode falar. Deu uma travada aqui, Barbosa. Aqui tá normal, pode continuar. Então, eu acho que a gente nunca teve precedente em nossa história republicana dessa situação que atualmente está acontecendo no país. Olha só, nós tivemos a eleição dia 30, um dos candidatos foi eleito, obviamente o outro foi derrotado, a eleição de segundo turno, e não temos aí uma situação de manipulação de urna, de fraude, tudo mais, porque caso tivesse, o candidato derrotado que fosse ao Tribunal Superior Eleitoral e apresentasse as provas, apresentasse o seu recurso, tudo no judiciário tem que ser bem fundamentado, com fundamentação, anexando provas e demonstrando, olha, houve fraude, mas só que não foi feito isso. O que foi feito foi, por último, agora, o partido do candidato derrotado apresentou um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, todavia não apresentou a documentação necessária, a prova necessária para ter uma anulação de uma eleição. Então, superado isso, vem um novo governo por aí. Se ele vai ser bom ou não, só o tempo dirá. Então, Barbosa, essa questão da violência que está acontecendo na política brasileira, que agora está ultrapassando até para o futebol, é algo que preocupa, e muito. Porque, assim, como vamos viver os próximos 4 anos se não tivermos uma pacificação no país? Aqui em Vitória da Conquista mesmo, tem várias pessoas que estão em frente ao tiro de guerra aqui de Conquista desde o dia 31. Assim que terminou a eleição, essas pessoas foram para frente do tiro de guerra. E foram para quê? Porque, assim, quando você tem um motivo constitucional, democrático, para questionar alguma coisa, tudo bem, é um direito, está previsto na Constituição Federal. Agora, quando você parte para frente de quartel, que está acontecendo aqui em Vitória da Conquista, está acontecendo em outros lugares do Brasil, pedindo intervenção militar, aí a história é outra, é um atentado à nossa democracia, é um atentado ao nosso Estado democrático de direito. Você citou aí o exemplo do Neymar, que está sendo atacado. O Neymar está sendo atacado por pessoas em redes sociais. O que acontece? Nossa sociedade perdeu a maturidade política, Barbosa, infelizmente. Infelizmente, nossa sociedade está misturando tudo. Se você votou no candidato A e eu votei no B, eu não tenho respeito pelo seu voto. Eu não tenho respeito pelo seu posicionamento. Eu não tenho respeito pelo seu candidato. E vice-versa. Tá algo assim que tá dando, desculpe a sinceridade, mas tá dando nojo isso. O Gilberto Gil, com a filha lá no Catar, passando aparentemente num corredor de hotel, e começam pessoas a ofender ele, sem ele ter feito nada com ninguém ali. E um ícone, um orgulho da música baiana e brasileira, que é o Gilberto Gil, foi atacado sem motivo. Então, Barbosa, eu acho assim, de ambos os lados que disputaram o segundo turno, eu acho que chegou a hora de ter
ter calma. Congelou aí, né, a imagem caiu a ligação aí do Edson, né, que é advogado, está falando de Vitória da Conquista. Também acho. Obrigada. Qualquer coisa, fica aí de olho. Fica de olho no celular. Quem é que está falando aí? Não entendi nada agora. Tem alguém de olho no celular? Bom, os aliens, né? Bom, a gente está aqui ouvindo aí o Edson, né, direto de Vitória da Conquista, falando aí sobre essa questão da... Ele vai voltar ainda? Eu não sei, dessa transição aí. Agora eu queria abordar com o Edson, né, não sei se ele vai voltar, não sei se a internet caiu de vez lá. É sobre o que o Alexandre de Moraes anda fazendo também, né, que é isso que está irritando aí muita gente bolsonarista, pelo menos, porque está sendo vítima aí, né, das arbitrariedades aí do Alexandre de Moraes. Que o que o Alexandre de Moraes está fazendo, a gente que entende menos, né, de direito e de democracia e de Constituição Federal, eu não sou estudioso da Constituição, porque eu não sou advogado, não quis estudar direito, né, mas o mínimo que eu conheço da nossa Constituição, porque eu já andei lendo, ela não prevê esse tipo de comportamento de um membro do Supremo Tribunal Federal. Em momento nenhum a Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal pode arbitrar o que quiser, pode legislar, pode fazer decreto, né? E tudo que Alexandre de Moraes está fazendo é isso. Ele está agindo como se ele fosse um ditador, ou agindo como um ditador, né? Ele está sendo um ditador, e ele mesmo está abrindo inquérito, está julgando, está apurando, está investigando, está mandando prender, e não manda soltar, e não dá direito à defesa a ninguém. Isso não é justiça, isso não é democracia e muito menos constitucional. Essa pergunta que eu queria fazer para o Edson, não sei se ele vai voltar, né, mas se voltar eu gostaria que ele falasse sobre isso, Toné, porque é isso que está irritando, pelo menos eu tenho ouvido aí muitos bolsonaristas, estive em Ilhéus semana passada, lá na frente do quartel tem muita gente e eles permanecem por lá fazendo esse protesto. Mas né? estão xingando alguém, não? Não, eles estão fazendo alguma baderna, não? Eles estão pedindo algo que eu acho que eles têm direito de pedir, é democracia. Nós estamos num país democrático, Barbosa. Você pode dizer, eu não gosto disso, gritar, eu não quero. Eu não concordo, eu acho que... Você não pode agredir, usar de violência. Eu acho Mas tem que ser natural, Barbosa. Olha, voltando aqui à história de Gil, não foi no corredor do hotel. Segundo diz a imprensa, foi no estádio. Num corredor, no estádio, quando ele ia entrando com a mulher dele, com Flora Gil. Flora Gil, Isso, e ele foi xingado. Não sei, usaram até palavras de baixo calão. Mas num estádio de futebol, você xinga toda hora um juiz, Barbosa, e ninguém vai preso. Peraí. Não, Barbosa, você gosta de futebol, eu também gosto, eu não sou de ser presença em estádio, nunca morei no Rio, nunca fui no Maracanã, que até hoje eu sinto. Só fui no estádio aqui quando ia com meu pai, naquele estádio antigo aqui, naquele campo da Desportiva aqui, ali onde é hoje o Centro de Cultura Adonias Filho. Tudo bem, você xinga todo mundo, grita e fica por isso mesmo. E quando o time de outro fica no hotel, que vai jogar na cidade, o nego vai pra porta do hotel, xinga, faz barulho. E sim, qual é o problema? Qual é o problema, Barbosa? Nenhum. Você é resenha. Não, isso faz parte da alma do esporte do brasileiro. Também... Então, se você tá. Então, o estádio todo, quando xinga o juiz, eu não quero dizer de que é que chama lá, que xinga mesmo, vai todo mundo preso. Agora, Gil não pode dizer lá, ô menino, tarerê, que xingaram lá, falaram alguma coisa a ele. Ele não gostou. Mas Alexandre de Moraes agora vai ter que mandar prender todo o estádio. Mas bobagem. Não... Isso é uma coisa natural de estádio de futebol. Mas não foi a torcida, Toné, foi um indivíduo que chegou na frente dele e xingou, sim, mas né? Estava lá presente. As pessoas ficam na emoção, na loucura que você tá no estádio lá. Você xinga, você diz até bobagem, sem necessidade. Mas isso passa, gente. Peraí. Passou ali, o time ganhou, acabou, quem ganhou foi o de lá, vamos pra frente, Flamengo ganhou, o Vasco ganhou, eu sou flamenguista, não sou vascaína, e fico fazendo resenha com meus amigos que são de outro time, sim, mas não aborrece ninguém precisa se matar e não precisa também ir pra cadeia por uma bobagem, desculpe, é uma bobagem. E no caso da Gleisi Hoffmann, por exemplo, que o Neymar foi contundido e que diz que eles estavam lá e ela falou que ele já não podia mais jogar, que ia ficar fora de 2 partidas, e ela gritou, já vai tarde. Quem é Gleisi Hoffmann na fila do pão? Junto de Neymar, me desculpe, eu sou mais do esporte. Neymar não faz muito meu gênero como atleta. Não gosto muito do estilo dele de jogar. Sou mais Pedro,
Sou flamenguista, claro. Mas não é por aí. Para que dizer, já vai tarde, o cara teve uma contusão? Que bobagem é essa? Falou besteira. Ok, a gente está de volta aí com essa Trindade. Ô Edson, eu estava comentando aqui, a internet caiu aí para você, sobre essa questão aí do Alexandre de Moraes, que eu conversei com alguns militantes do lado Bolsonaro, lá em Ilhéus, né, na semana passada, que eles estão revoltados com as atitudes arbitrárias, e você como juiz, ou como advogado, perdão, você como membro da OAB, advogado, estudou direito, deve ter estudado a Constituição Federal, né? Eu estava dizendo aqui, eu sou leigo, eu não sou advogado, eu não estudei a Constituição Federal, mas eu como leigo, eu tenho certeza que o que Alexandre de Moraes está fazendo não é constitucional. Não existe na Constituição nada que diga que um membro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado por um político, nenhum deles, né? Está lá escrito que ele pode chegar, abrir um processo, ele mesmo julgar, ele mesmo investigar, ele mesmo condenar, e não dá direito à outra parte de defesa. Eu vi outro dia os advogados daquele ex-político, né? Qual é o nome dele? Que teve até aqui, o presidente do PTB. Roberto Jefferson. Os advogados dele estavam indignados porque não tem acesso à defesa. Não sabe nem por que o cliente dele está preso. E não pode fazer defesa porque não sabe como fazer se você não tem um devido processo. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, Edson. Barbosa, Toné, eu peço desculpas por ter caído o sinal. Eu acho que devido a essas chuvas que estão ocorrendo aqui na região, o sinal, a internet, a operadora deve estar com algum problema. Olha só, em relação ao Alexandre de Moraes, o que acontece? No judiciário, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, quando há inconformismo com uma decisão, você recorre dela, tem instrumentos para isso. Então tem instrumentos para recorrer, porque o judiciário não é assunto que se discute na rua. Judiciário, você tem os recursos para recorrer dele. Várias vezes eu tive decisões que não eram favoráveis do juiz de primeiro grau. O que eu fiz? Apelei, apelação criminal, que eu sou advogado da área criminal. Apelei. Tem os instrumentos para isso. Só que o que fica aparecendo em relação... Eu não concordo com muitas coisas do judiciário. Geralmente advogado não gosta muito de juiz, porque juiz também não gosta de advogado, mas isso é uma coisa normal dentro da área. Mas as decisões, o Barbosa, o Toné, tem que ser recorridas. O que eu vejo hoje, você citou aí militantes do Bolsonaro, o que acontece? Eu pego o exemplo do Ciro Gomes. Eu cito muito Ciro Gomes, porque Ciro Gomes é um exemplo em relação ao judiciário. Toda situação que o Ciro Gomes discordou, ele ajuizou uma ação. Seja no TSE, seja no STF, seja no Tribunal Regional Federal, ele ingressou com uma ação. Quando eu falo STF, é por meio do partido dele, tem representação no Congresso Nacional. Então, o que acontece? Ele ajuizou ações. Ele pode ganhar ou pode não ganhar. Mas o que acontece? Ele ajuizou as ações questionando aquelas decisões. Então, o que eu vejo hoje, e eu repito aqui a questão do resultado das eleições, se reclama muito nas ruas, mas quem tem o direito de recorrer, quem tem o direito de questionar, não se manifesta. Fica omisso. Pode falar, Barbosa. Você me perdoe interromper, mas veja bem, o PL se manifestou, deu entrada no TSE, o que foi que aconteceu? O ditador Alexandre de Moraes multou o partido em 22 milhões, né? E eu vi outros partidos dando risada. Hoje é com esse, amanhã pode ser com outro. Então, assim, a gente tem que prezar pela nossa democracia, pelo Estado de Direito, porque não adianta dar risada hoje porque é um partido e depois dar risada porque é do outro. E essa multa vai para onde? Quando da condenação do Lula, eu aqui na TVI, eu tinha debates aqui com Ronald Khalid, com Rui Correia, e eu dizia naquela época que, olha, tá errado. Porque pela lei, eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas pela lei, o que eu conheço de lei é o seguinte: você precisa provar que o apartamento está em nome de Lula
ou da mulher dele, para que esse processo tenha prova legal. Isso aí não é uma prova legal, porque o fato de alguém estar dizendo não quer dizer nada. Eu mesmo não aceitaria contra mim uma prova de boca, porque a justiça, quando eu vou dar queixa de alguém, a justiça me pede 2 testemunhas com provas materiais também. Então eu não posso só chegar com testemunha e afirmar e ficar por isso mesmo. Então isso não quer dizer que eu era lulista porque eu estava defendendo o Estado de Direito, né? O Lula tinha direito de defesa. Então a gente tem que ser justo, porque o que acontece com o Lula hoje, amanhã acontece com outro. E olha aí, está acontecendo agora com o pessoal de Bolsonaro. E isso que está acontecendo ainda é pior do que aconteceu com o Lula. Porque com o Lula ele tinha direito à defesa e os advogados foram até o Supremo, foram até a terceira instância, né, que é o STJ, e eles na época não deram o direito aos advogados do Lula. Não entendi porque o Fachin só agora viu isso. Mas é outra discussão. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu conheço de Constituição, Trindade, foi quando na década de 80, quando Ulisses Guimarães teve aquele movimento da direta já, e que o Brasil saiu da ditadura, a Constituição previu que os juízes daquela época, né, que você é novo, mas você deve lembrar, assim como eu era criança na época, mas eu lembro. Os juízes daquela época não eram juízes de carreira com concurso. Os juízes eram colocados nas comarcas por pessoas políticos, né? Políticos importantes, que tinham ligações com generais e tudo mais. Então aqui na Bahia, quem nomeava? ACM, no Maranhão, Zé Sarney, pessoal ligado à Arena, que comandava tudo. E o Ulisses Guimarães, como democrata e opositor a isso, ele queria o quê? Que tivesse um órgão que garantisse que a justiça brasileira não ia atrapalhar a democracia. E aí criou-se o Instituto, que não é justiça, é isso que eu queria separar. O Judiciário é uma coisa, o Supremo Tribunal é outra. O Supremo Tribunal foi um órgão feito pela democracia da época para se observar se a justiça estava dentro da Constituição ou não. Em alguns casos. Só que hoje o STF se apoderou da justiça brasileira. Ele decide tudo, cria as famosas, eu não sei dizer o termo agora, mas aquela situação que quando eles decidem, vira uma regra. Súmula. É uma súmula, né? Fica uma coisa sumária. Súmula vinculante quando tem que vincular todos os juízes abaixo. E aí todos os juízes, a justiça acaba seguindo aquilo ali, e nem sempre tudo que eles decidem é constitucional. E está dando um exemplo agora o Alexandre de Moraes. Esse devido processo que deveria ser feito contra Roberto Jefferson, contra o deputado lá, Silveira, que mandou prender, né, e anda com a tornozeleira até hoje, isso tudo tinha que ter um processo legal. Se o cara é deputado, tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição diz também que primeiro ele tem que ser julgado pela própria Câmara. Isso não aconteceu, não deram esse direito ao Silveira, só depois que ele foi preso. Então assim, está tudo de cabeça para baixo. Eu, se fosse um membro da OAB Brasil, eu ia brigar pelo direito do Brasil, não por Bolsonaro ou por Lula, não é isso. A gente tem que ver o direito, né? O devido direito de defesa de ambas as partes, seja quem for. Se hoje o cara mata a mãe, mata a mulher, mata a filha ou vice-versa, e essa pessoa tem direito à defesa, ainda tem direito de saidinha no Dia das Mães, como é que um político não tem direito de defesa? É aí que eu quero chegar, entendeu, Trindade? Então, assim, o Brasil parece viver hoje um estado de exceção. Existe uma exceção, uma peça no Supremo Tribunal Federal e no TJ e no Tribunal TSE, Tribunal Eleitoral, que é o Alexandre de Moraes, que está fazendo as coisas do jeito dele, não do jeito que manda a Constituição. Porque a Constituição não é a Bíblia de vocês do direito? Não é isso? Barbosa, olha só, vamos por partes. Em relação à decisão do Alexandre de Moraes sobre essa questão da litigância de má-fé, olha só, todo advogado, quando quer ingressar com alguma petição no judiciário, ele tem que juntar um mínimo de provas, a depender do tipo de ação. O que acontece? Eu não tive acesso aos autos dessa petição do advogado de Bolsonaro, dos advogados, não sei se foi mais de um, eu não tive acesso. Mas eu vou te falar aqui, tecnicamente, o que diz a legislação. Inclusive está no Código do Processo Civil. Olha só,
quando você ingressa no judiciário, com exceção da área criminal, que o Ministério Público pode genericamente apresentar indícios de autoria e prova da materialidade, com exceção da área criminal, as demais áreas você precisa juntar um arcabouço fático probatório. O que é isso? Um conjunto de provas que fundamentem a sua petição. Um exemplo: se eu ingressar com uma ação na justiça, alegando que meu vizinho está invadindo o meu terreno, e eu juntar provas genéricas, essa ação ela vai ser rejeitada. E a depender da situação, eu posso incorrer em litigância de má-fé. A litigância de má-fé é eu acionar o judiciário, sabendo que o que eu estou pedindo não pode seguir à frente, porque não tem um mínimo probatório, e aí eu posso ser multado por isso. Nessa situação do Alexandre de Moraes, o que eu estranhei foi o valor da multa. Porque o Código de Processo Civil, na litigância de má-fé, a parte pode ser, sim, multada. Mas olha, eu vou falar para você, o Barbosa e o Toné, eu revirei o Código de Processo Civil, decisões. Pois não, Toné? Pra quem? Pro TSE. Por que não dá aos pobres? Ué, Não, calma, ele só Toné, fica multando, sim. Tem que ter um destino esse dinheiro. Toné, a Dá questão para os mais carentes, estão precisando. A questão da multa, eu achei algo assim, pelo menos eu não encontrei fundamento para a multa. Porque o próprio Código de Processo Civil, ele estabelece os valores. Lá estabelece em salários mínimos. Não lembro agora de cabeça o valor, mas tem multas que é de 1 a 10 salários mínimos, tem multa que são 20 salários mínimos, eu não lembro agora de cabeça. Então, eu não achei a fundamentação para esse valor que ele estabeleceu. Quanto a essa questão da litigância de má-fé, é isso. Se não tem a fundamentação, o mínimo, correr litigância de má-fé. Aí o que acontece em relação a essa situação? Cabe aos advogados recorrer ao STF. Eles têm que recorrer ao STF. Se eles ficarem em silêncio, eles estão concordando com a decisão do Alexandre de Moraes. Então, o Barbosa, é nesse ponto que eu quero bater. Que eu repito aqui. Se tem uma decisão que não agradou a parte acha que está errada, recorra. Um exemplo, esse tempo todo que o Bolsonaro ficou falando, eu estou sendo perseguido pelo STF, isso, aquilo e tal, se ele tivesse ingressado com pedidos no STF, ele ingressava com pedido e mostrava para a população, ingressei hoje com pedido tal e tal e tal, tá aqui, vamos ver o que o STF vai fazer. Aí vamos supor, o STF negasse, ele recorria da decisão do STF para o plenário negava, ele ia juntando e mostrando, tá vendo? O problema está comigo, eles estão me perseguindo. Aí sim, Toné e Barbosa, aí sim poderia incorrer em uma situação que nós temos na Constituição Federal, chamada intervenção federal, não. Intervenção federal é quando é nos estados. Só um minutinho aqui que eu esqueci o nome técnico. O pessoal de Bolsonaro se queixa muito disso. Agora, o Bolsonaro também, você acaba de demonstrar, e o que a gente já sabe, ele é péssimo de comunicação e não é muito inteligente nessas estratégias. A gente viu durante os 4 anos, né? Durante os 4 anos, isso é o problema dele. Então, o que eu estou discutindo mais são as ações do Alexandre de Moraes, entendeu, Trindade? Mas sim. Eu não quero também tomar muito esse tempo não, né? Porque o seu tempo está passando aí, a gente está empatando muito você aí. Mas eu queria eu queria que você falasse das suas perspectivas aí, né? Para esse novo governo, já que a gente está nessa transição, e você veio mais para falar sobre isso aí, né? O que é que a gente pode esperar aí? Está se falando muito do furo do teto de gastos, e eu queria saber sua opinião antes de encerrar aí. Barbosa, quanto em relação a essa questão da transição, é até um pouco estranho o que a legislação diz sobre ela. Tem uma lei
para quem está nos assistindo, pode consultar, fica disponível na internet, planalto.gov.br/legislação, que é a Lei 10.609. Essa lei foi feita no final do mandato do então presidente Fernando Henrique, lá em 2002. Quando ele estava encerrando o mandato, o Congresso, na realidade, não era uma lei, era uma medida provisória que depois virou lei. E assim, ela é um pouco estranha porque ela trata das transições de governo. E ela estabelece que cada candidato que foi eleito, ele tem direito a ter um local disponibilizado pelo presidente que está no poder, e o candidato que ganhou tem direito a colocar até 50 pessoas nessa equipe de transição. E Edson, é pago? Recebe salário? É isso Já que eu tem vou milhares de chegar. pessoas, Edson. Toné, o que acontece? A legislação só permite até 50 pessoas. Eles têm quase 300. Então, quando o Bolsonaro mudou da gestão dele para a gestão... Saiu o Temer e entrou ele... Do Temer para ele. Isso, do Temer para ele colocou 230 pessoas. Mas não são todos que são remunerados. Só pode remunerar até 50. Agora, o que eu acho? Eu agora, dando minha opinião, que eu acho isso, sinceramente, uma palhaçada. Desculpe a sinceridade. A legislação estabelece os seguintes valores. Isso aqui, ela remete à Lei 11.526, de 2007. Ela estabelece o seguinte: os cargos CETG na legislação, aqui... CETG, né? CETG é... Cargos Rapidinho, Barbosa, que tem que... governo deve ser, não? Eu não sei o significado da sigla, eu não sei. Então, essa sigla, eu estou tentando achar aqui o significado, que é um nome muito grande. Uhum. Ô Edson, mas assim, só para resumir... Coordenação da equipe de transição de governo. Transição do governo. Certo. Isso, comissão de... A comissão de Agora, governo. o que é comissão especial de transição governamental? Olha só, o cargo mínimo é CETG 1. O valor é R$ 2.701, valor atualizado a partir de 1º de janeiro de 2019. CETG 2, R$ 3.440. CETG 3, R$ 5.685. CETG 4, R$ 10.373. O 5, R$ 13.623. O 6, R$ 16.944. E o 7, que no caso é o Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, R$ 17.327 por cada mês da transição. A transição inicia 2 dias depois do final da eleição, 2 dias úteis, e termina 10 dias depois da posse do novo presidente. O que eu acho absurdo aqui? Até 50 pessoas, o candidato que foi eleito pode indicar para essa equipe de transição, e essas pessoas serão remuneradas. A equipe de transição é uma faculdade de quem ganhou. Você pode montar ou falar, não, eu não quero montar a equipe de transição. A equipe de transição, ela tem uma responsabilidade de tomar conhecimento de tudo que o atual governo está fazendo em cada ministério, em cada área. E o que essa equipe colhe de informação, ela não pode divulgar. A lei diz o seguinte: se houver divulgação dessas informações, os membros da comissão poderão ser responsabilizados pessoalmente. Certo. Claro, informações que requeram sigilo. Outras informações podem, mas que requeram sigilo. Só essa observação. O que acontece? Esse furo do teto de gastos está uma nuvem obscura. Porque, assim, traga a público como que o governo atual está deixando o governo, está deixando a União, e Tivemos um problema aí, né? Bom, daqui a pouquinho aí a gente vai ver se restabelece a comunicação aí com o Edson. Tá muito bom. Tava bom, né? Daqui a pouco a gente complementa aí. Polêmico, mas interessante. Daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar aí. Bom, hoje, então, né, tem o Jogo do Brasil, né? A rotina dos brasileiros mudam, né? Muda Brasil a rotina. e Suíça. Brasil e Suíça daqui a pouquinho.
Eu queria até colocar aí os jogos de hoje. Já tivemos um jogo hoje pela manhã, Camarões e Suíça, Sérvia, perdão, Camarões e Sérvia. 3-3. Camarões começou vencendo, né? Depois perdeu de virada e aí conseguiu outra virada e empatou com a Sérvia. Agora às 10 horas da manhã estão jogando Coreia do Sul e Gana. Coreia do Sul e Gana estão jogando. Né? Brasil joga às 13 horas, né? 12h45 e às já 16 horas a solenidade. Brasil e Suíça, é um jogo importante para o Brasil. Precisa ganhar para se classificar tranquilo. E às 16 horas nós teremos Portugal e Uruguai. Esse jogo da chave de Portugal e Uruguai e de Coreia do Sul e Gana, essa chave interessa ao Brasil porque o Brasil ficando em primeiro vai pegar o segundo dessa chave. Que pode ser Gana, pode ser Coreia do Sul, que está indo muito bem, mas pode ser também Portugal, do Cristiano Ronaldo. Gana já está ganhando de 2-0, né? Então tá aí, tá embolando, porque Coreia do Sul ganhou, não foi na outra rodada. Daqui a pouco a gente vai confirmar já a classificação depois, como é que está aí. Porque o Brasil vai pegar, se ele ficar em primeiro, se ele vencer hoje, né, ele começa a melhorar a sua classificação. Aí ele joga com o segundo, né? Aí se o Brasil ficar em primeiro dessa chave, ele joga com o segundo da chave de Uruguai e Portugal. Então, como Portugal não começou bem, nem Uruguai, né, eu acho que pode dar aí, segundo lugar, Portugal. Mas Portugal ganhou, tem ganhado. Então Portugal provavelmente, né, junto com o Gana aí, eu não sei como é que tá agora, ele tá 2-0. Quer dizer, não foi Portugal não, foi Cristiano Ronaldo, a mesma coisa que não foi Argentina não, foi Messi. Então tá aí, vamos esperar para ver, né? E hoje à tarde, além do Brasil, a gente vai acompanhar esse jogo aí do Portugal e Uruguai, porque tem tudo a ver com o possível adversário do Brasil agora é a escalação de final, né? E a escalação, que ele disse, Tite, que não vai divulgar a escalação, a não ser momentos antes, nós vamos esperar, né? Quem vai substituir Neymar? E Neymar e Danilo, né, que saiu, né? Vão entrar, são duas substituições, não é isso? Saiu Neymar e Danilo, e aí o Militão entra na zaga, no lugar do Danilo. E né? Quem entra no lugar do Neymar? No lugar do Neymar vai entrar aí vai ficar o Paquetá. O Paquetá vai fazer a função do Neymar. Me desculpe, não é por ser Flamengo não, bota Pedro, gente. Vai ficar aguardando Pedro. Pedro é atacante. Para botar Pedro vai ter que tirar. E Neymar também não é atacante? Vai ter que tirar o cara que fez os dois gols. Neymar não é atacante? Não, Neymar é meia. Neymar é meia. Glaze Hoffman sabe disso? Que Neymar joga como meia esquerda, né? E Neymar faz a função ali, principal jogador de meio de campo. É quem faz a ligação do Casemiro com o ataque, né? Ali o Neymar recebe ali do Casemiro ou da zaga e faz o meio de campo e distribui a bola para o ataque. O primeiro gol do Brasil nasceu dos pés do Neymar. Aqui as pessoas só vê o último lance, né? Mas foi o Neymar que construiu a jogada para o Vinícius Júnior para colocar para a área para depois surgir o gol do Pombo. O queridinho da Globo agora é Vini Júnior, como foi Neymar em épocas passadas aí, lá atrás. Neymar. Agora o queridinho da Globo, da Tudo Poderosa, é Vini Júnior. Tudo é Vini Júnior. Você vê como o Galvão fica, né? Nervoso quando fala, é Vini Júnior, porque já teve um problema aí, uma altercação aí com o Neymar. O Neymar, na verdade, se aborreceu com o pessoal da Globo quando o seu assessor foi demitido, né? Que era o Mauro Naves. A Globo descobriu naquele episódio do Neymar com aquela moça, né? Naquele problema lá, na França. E a Globo descobriu que o repórter dela era assessor do Neymar e não podia, né? Pelas regras dele lá, não podia. E o Mauro Naves foi demitido. Aí o Neymar ficou revoltado, né? E começou a brigar com o pessoal da Globo. E também porque ele declarou publicamente... A Toné saiu da tela aí, gente. Vamos ver o que foi que ele declarou publicamente o apoio a Bolsonaro. Besteira. Não, mas não foi isso não. Sim, mas a Glaze Hoffman, volta aqui a história de Glaze Hoffman, presidente do PT, estava lá no CCB, no Centro Cultural do Brasil, onde está a equipe de transição trabalhando. Então, estava todo mundo lá assistindo o jogo. Aí quando o Neymar saiu de campo contundido e ela festejou e gritou, já vai tarde. Quem é Glaze Hoffman na fila do pão? Bom, voltando ao jogo do Brasil,
Nós teremos aí, então, a entrada do Militão e muito se questionou por que não Daniel Alves. Mas a gente sabia que Daniel Alves não tem condição de jogar Daniel Alves tem que se aposentar. 90 minutos. Ele pode até entrar no jogo faltando 15 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque Tudo agora bem, um jogador experiente, mas já deu o que tinha que dar. os árbitros agora estão dando um tempo maior de acréscimo. Então, se botar ele com 15 minutos, ele vai acabar jogando 20 minutos, né? Então, o bom é que ele fique no banco e só entre se precisar na final mesmo do jogo, porque fisicamente ele não aguenta. Agora, que é um bom jogador, isso não tem dúvida. Já deu sua contribuição, Barbosinha. Vamos dar oportunidade aos mais novos, Agora aos tarde, meninos. ele já está lá, Toné, ele já ocupou a vaga. O Brasil tem quem foi, acho que foi o técnico da Suíça, que pode ter 3 seleções, se quiser. E é mesmo, quem está no banco, na reserva, no banco, pode ser também uma seleção completa. Bobagem isso. O Brasil levou 25 jogadores, né? Sempre tem, talento tem, a gente 26 tem, jogadores, Barbosinha. 26 jogadores. Então tá aí, hoje a partir das 12 horas e 45 minutos, né? O Brasil é refém de uma rede de TV só ela comprou os direitos da Copa do Mundo e todos têm que assistir nessa rede. Muita gente não está querendo assistir porque é na Globo. Eu não tenho essa bobagem, viu, Toné? Eu assisto em qualquer lugar. Eu não gosto. Até porque a Globo, como eu disse, é única, é um monopólio. Ela comprou o direito da FIFA, só ela transmite, então é o direito dela. Mas enjoa, você tem que ouvir outras pessoas, outros narradores, outro time de comentarista, você tem que ouvir. Porque não ficar só só na Globo. Não. Mas é o direito econômico, né? A Globo pagou, ela tem direito. A outra rede não quis comprar. E a gente também tem direito de escolher o canal que a gente quer assistir, né, Barbosinha? Mas aí tem que brigar com a FIFA. A FIFA é que dita as regras, Toné. Ela ditou as regras lá no Catar, né? Imagine em outro lugar. Olha, daqui a pouco, então, né, o Brasil todo para aí para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Mas faça aí a escalação e diga aí seu placar hoje. Olha, Toné, eu não vou arriscar não, né? Porque eu conheço futebol desde criança. Eu comecei com 14 anos fazendo cobertura de futebol e tudo pode acontecer num jogo. Então, eu já vi muito disso, o time entrar favorito e perder, né? Zebra. Meu placar é 3-1. Eu vou arriscar assim, o Brasil ganha, né? Vou torcer para ganhar, mas arriscar tem que placar... ganhar, não pode ganhar de 0-0, né, arriscar placar eu não arrisco, porque a mente de cada jogador trabalha de um jeito, né? Por mais que tenha pré-eleção, motivação e tudo mais. 3-1. Jogador de futebol é uma coisa impressionante. Você viu ontem, né? O Canadá começou bem a partida, fez um gol, aí a empolgação. Primeiro gol numa Copa do Mundo, todo mundo se empolgou, esqueceu do jogo e perdeu de goleada. Então o jogo é uma caixinha de surpresa, como dizem os especialistas. Eu vou torcer como todo brasileiro, vou torcer para a seleção brasileira, né? Espero que ganhe e que a gente consiga uma classificação de alto nível para chegarmos aí às quartas de final, à semifinal e até a final da Copa do Mundo, porque será importante mais esse título para o Brasil. Eu vejo que todos estão confiantes, né? E o pessoal especialista que acompanha a seleção lá no Catar está muito confiante. É uma seleção diferenciada de outras que já tivemos aqui. E é uma seleção que tem tudo para trazer o título para o Brasil. Hexa. O hexacampeonato. Temos que lutar por isso. Agora a França tá bem, a Espanha não tá caiu de novo ruim. a câmera da A gente tem adversários aí pela frente, adversários duros. Que a gente vai ter que enfrentar. Se pegar a Alemanha... Tiraram você do ar aí, Toné. Vamos colocar você no ar de novo aí, rapidinho aí, pra gente continuar esse papo aqui, Toné. Bom, eu vou daqui a pouquinho mostrar umas imagens aí do Rio Cachoeira, Toné, pra gente ver como é que tá o nível do rio, a gente acompanhar ao vivo aí com as imagens do drone aí do Charles. Olha aí, estamos mostrando aí, ó, aqui de cima da TV, né, imagem do drone que o Charles fez aí. Rio Cachoeira. Tá cheio, viu? Tem muita água, né? Para você que não mora em Itabuna, ter uma ideia, essa área aí que estamos mostrando, geralmente você vê pedras, mato, né? Fica até bois aí, animais pastando aí no meio. E hoje não dá para ver pode quase atravessar nada. Aí numa boa, né? A pé pelas pedras, né? Exatamente. Hoje, quando o rio tá seco, né? Hoje você vê que aquela região ribeirinha ali, aquele povo que mora na beira do rio ali, ó, a água já tá na varanda, né? Já tá ali bem pertinho. Então tá aí imagens ao vivo aí de Itabuna, nesse momento, do Rio Cachoeira, para você acompanhar. Temos outro ponto aí, ó. Esse ponto é ali próximo à Câmara de Vereadores.
aquela chamada barragem, né, que tem ali, uma pequena barragem que é para manter o espelho d'água. E aí a ponte dos velhacos. Pessoal que deve aí... Não existe mais não essa ponte. Era ali embaixo, Era dizem, por né? ali, é próximo ali. Ramiro, lá pra frente. o Ramiro Aquino, que é o historiador, ele contava Essa muito ponte é a ponte velha, aí. né? Essa é a ponte de pedestre, né? Uma passarela. E logo ali adiante a ponte Calixto Midley, que é a ponte que liga ali a Zona Sul à Zona Norte, né? O pessoal que vai para Ilhéus, principalmente, passa por ali. O governador já anunciou, Toné, que vai fazer essa avenida aí, ó, aí que passa por debaixo dessa ponte, vai fazer essa avenida duplicada aí até a ligação da 649. A margem direita do rio. A margem direita do rio, né? Vai ser revitalizada e vai até... Obrigado, Charles. E vai até ali a BA 649, que é a nova pista que vai ligar Itabuna a Ilhéus. Então, vai ter uma nova vitalidade esse lado da cidade aí. Parabéns interessante, aí ao subiram governador. as baronesas, né? Já desceram todas para Ilhéus, né? Marão tá lá esperando, né? As baronesas foram para a praia. Agora, as baronesas, Tony, elas não nascem em Itabuna, né? Bom que se diga. A baronesa vem... Mas você tem que fazer uma limpeza mas aí regular. É uma coisa que vem lá de Itapé, que passa por outra cidade, chega em Itabuna e vai para Ilhéus. É uma coisa natural do rio. Você deixa acumular, dá problema. E não é só de Itabuna, não. Rio Almada deságua no mar também. Sim, Barbona, mas tem que fazer manutenção, tem que estar limpando sempre, para não deixar acumular. Para não estar interditando ponte, bloqueando tudo, é confuso. Ninguém pode prevenir uma enchente. Sem nome da natureza é complicado. Não dá. Mas você pode tomar umas atitudes, algumas medidas para evitar certas coisas. Inclusive esse negócio de baronesa. Eu vejo no início, quando você vê as baronesas acumulando, vai tirando. Não deixa acumular. Fica aquele tapete verde. Horrível. Aquilo ali, né, inclusive, causa mau cheiro na cidade, porque ele tira o oxigênio da água. A oxigenação, os peixes morrem tudo, não tem vida nenhuma. O ex-prefeito falecido agora, o Fernando Gomes, ele teve uma ideia de trazer uma máquina que ela fica flutuando na água, né? Porque evitaria a sobrecarga naquela ponte lá, ó. A gente tá vendo aqui, depois da passarela, aquela ponte que já tá bem pertinho da água, o nível da água tá tão alto. A ponte do Marabá. A ponte do Marabá. Sempre que está interditada que ela é baixa. Ela é muito baixa. E eu acredito que volte a ser interditada. No momento está passando o carro. Olha, já tem muita água já. No momento está passando o carro. Mas se continuar assim, eu acredito que a prefeitura vai interditar. Porque você vê debaixo da ponte, aquela coisa escura que a gente está vendo ali, são restos de árvores, baronesa, que fica presa ali, lixo, e vai empurrando a ponte, né? Então, se tivesse um mecanismo que estivesse sempre limpando o rio, evitava esse acúmulo ali de árvore, de resto de lixo. E outra coisa, nós estamos precisando de mais pontes. É uma questão de estrutura urbana, de mobilidade urbana. Nós precisamos de mais 2 ou 3 pontes. E o ex-prefeito Fernando Gomes sempre falava isso. Que tinha que ser construído mais 2 ou 3 pontes. Essas já não suportam mais o fluxo de tráfego. E, inclusive, estão velhas, não tem mais estrutura para isso. Infelizmente, é isso aí. Itabuna, mas o prefeito atual, né, disse que vai construir uma nova ali na Mangabinha. Está esperando chegar o dinheiro do empréstimo, né? Vai construir uma pista lá, saindo da BR-101 pela Mangabinha. E na Mangabinha que realmente é necessário uma nova ponte ali, porque aquele lado cresceu bastante, né? O Banco Raso de um lado, outro a Mangabinha. Ali vai desafogar bastante o trânsito. E eu acho que merece uma nova ponte também, aí nas proximidades do shopping. E tirar essa que está velhinha, né? A do Marabá. Mas vamos ver o que é que acontece, né? Tem muita coisa para ser feita. A gente está vendo aí a pista que liga Itabuna a Ilhéus, a saída aqui, bem pertinho aqui da TV, ó, ao vivo para você aí nesse momento. E essa pista aí vai ser duplicada. Esse pedaço aí, Toné, vai ser duplicado pelo governo do estado. Ela sai daqui da Juraci Magalhães, ó, e vai passando ali até aqueles condomínios lá na frente, né? E ela será duplicada. A previsão de chuvas até sexta Até na outra semana. Aí fica difícil. Na outra semana, muita chuva. Tá chovendo lá pra cima, né? Nas cabeceiras, né? Todo o sul da Bahia, Toné, tá sofrendo essa chuva, desde Teixeira de Freitas até aqui, né? Que já vem do norte do Espírito Santo, norte de Minas. Tem uma frente fria estacionada aqui. Então essas são imagens feitas agora, né? Aqui do alto da comunicação, pegando aí o Rio Cachoeira, para você acompanhar como é que estão as águas aí nesse momento, as águas do Rio Cachoeira, principalmente você que mora na parte baixa aí da cidade, que está preocupado, você comerciante. Nas áreas ribeirinhas, né, chamado? Mas os comerciantes também, Toné, porque a última chuva que deu encheu a Cinquentenário, né?
parte da Cinquentenário ali ficou cheia Não de tem, água. o serviço de drenagem é muito ruim, o sistema de drenagem é muito ruim, as bocas de lobo só vivem entupidas, não tem uma manutenção regular, é isso que eu digo, não tem como evitar uma catástrofe, não tem como evitar uma enchente, mas você tem que ter medidas preventivas que evite prejuízos maiores e catastróficos como foi a de dezembro passado, vai fazer um ano agora. É isso aí. Bom, a gente vai ver se conversa com alguém da Defesa Civil ainda hoje, né, para ver se ele dá um panorama aí dessa chuvarada que está sendo anunciada aí para essa semana em Itabuna, né? Pelo menos 40 milímetros deve chover ainda essa semana, diariamente aqui em Itabuna. Então a gente precisa saber se a cidade vai comportar essa chuva realmente, né, e se eles confirmam essa previsão. Bom, Toné, só para atualizar sobre a Copa, né, a Coreia do Sul acaba de empatar, viu? Tava 2-0, já empatou, tá 2-2, né? Então... Estão brincando com os amarelinhos. Pensando que os orientais não sabem jogar bola. Abriram os olhos, olha aí. O Japão aí, fazendo surpresa. E os africanos, Toné, eles têm uma característica interessante, né? Eles são muito alegres no futebol, mas são irresponsáveis, né? Eles não têm esquema tático, não respeitam esquema tático. Então, eu estava vendo o jogo de manhã da Sérvia, né? Com Camarões. Os camaroneses, tem hora que dá um branco, parece que dá um branco. Os caras esquecem totalmente que tem que marcar... Ah, mas eles têm amor à camisa. Ok. Olha, Toné, agora vamos falar, né, ao vivo, direto do Hospital de Base, com o doutor Fernando Romero, não é isso? Romero, né? Que vai falar aí... Oi? Ah, travou o link? Então, quando o link estiver bom, me avisa aí, porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre Covid, que tá muitos casos já em Itabuna, né? Tá voltando aí o Covid. Na semana passada, até quarta ou quinta, já eram 213 casos ativos. Tem que ter cuidado. Já tá, realmente, daqui a pouco vai ter a obrigatoriedade de novo do uso de máscara. Tem que ter muito cuidado. É, isso aí. E é isso que a gente quer conversar com o doutor Romero, né? Que vai falar aí sobre essa questão, né, da Covid em Itabuna, como é que tá o hospital de base. Oi? Já restabelecemos aí, eu não estou conseguindo ouvir vocês aí. Fernando, doutor Fernando. Nós já estamos indo para a quinta dose, né? Quinta dose. E agora, haja dose, viu? Mas agora os laboratórios estão fazendo a vacina, Toné, acompanhando essa variação do Covid. Não é a mesma vacina que você tomou há 2 anos atrás. Essa variante é o que? A Ômicron? Agora é a Ômicron. A variação da Ômicron, que já era uma variante, né? Então, assim, é a variante da variante. E as vacinas, eu não sei, não entendo muito isso aí, mas eles dizem, né, que a tecnologia da vacina está acompanhando essa coisa da variante aí. Mas, enfim, eu acho que o vírus vai sempre dar um drible aí até que ele passe a ser um vírus natural, como o vírus de gripe aqui no nosso planeta, né? E a gripe também no início matou muita gente, né? Foi chamada gripe espanhola, né? Depois foi se normalizando, né? Foi variando, enfraquecendo. E hoje a gente convive com essas gripes aí, H1N1 e outras, e muita gente acaba acometido, mas não morre dessa gripe, né? E a mesma coisa vai ser aí a Covid, já está chegando a esse ponto. Brevemente não vai, mesmo que haja vacina, né? Mas o próprio corpo vai estar já se defendendo naturalmente dessa doença maldita. Mas a gente vai conversar ainda hoje com o doutor Fernando, que vai atualizar a gente sobre a questão do hospital de base, né? Quantos pacientes já chegaram lá esse mês com essa nova variante do Covid. E se ela ainda continua matando. E a quinta dose, que já está, Itabuna já começou a vacinar, agora só com pacientes com comorbidades. É bom que se diga ainda. Por enquanto não está aberto para todo mundo, não. Agora, só para pacientes com comorbidade. Pessoas, por exemplo, que estão em tratamento de câncer, estão fazendo quimioterapia, pessoas transplantados, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas com doenças inflamatórias crônicas e também pessoas portadoras assim, de HIV/AIDS com esses problemas. Esses estão também na faixa de prioridade para tomar a quinta dose da vacina contra a Covid. Ok, a gente está com o doutor Fernando Romero agora, direto do Hospital de Base. Bom dia, doutor, obrigado por o senhor estar participando aqui com a gente. E eu queria que o senhor falasse como é que está aí o Hospital de Base, o atendimento e quantas pessoas já estão internadas aí. Bom dia a todos. Assim, que a gente sabe que os... Estamos ouvindo aí?
Está lhe ouvindo. Os casos vêm aumentando assim paulatinamente, né? Aí a gente tem alguns casos de pacientes positivando, mas assim, o maior fluxo de pacientes de fora, no atendimento externo, né? Pronto-socorro, tanto aqui na UPA, os diversos centros de atendimento aqui da região e do estado estão tendo um aumento na contaminação com Covid. Assim, a boa notícia é que com a vacinação, a Bahia vacinou quase mais de 2 doses, mais de 80% da população. Então, isso daí deu uma proteção que assim, a gente está vendo poucos internamentos relacionados ao Covid diretamente. Isso daí é bom. Mas, lógico, assim, é importante a gente salientar que não se vacinou, tentar vacinar, completar terceira, quarta dose, quem pode, cumprir com essas regras, que é importante para evitar possíveis internamentos, assim, uma saturação do sistema de saúde, novamente. O senhor acredita que essa variante ela pode matar um paciente que já teve uma vacina, né, anteriormente? Ela pode vir forte? O que é que o senhor diria aí? Essa resposta a gente não tem. A gente sabe que essa variante está circulando, está tendo uma infectividade razoável, alta, mas como a gente tem uma alta proteção vacinal, a gente não está vendo essa mortalidade toda, por enquanto. Lógico que assim, a gente está com números baixos em comparação a que viu no passado, né? Para a gente conseguir dar uma melhor realidade do que essa variante pode fazer. Mas, a princípio, ela está circulando muito, mas sem maiores gravidades, né? Lógico que a gente está com números baixos ainda para tomar uma conclusão final. E provavelmente nós teremos aglomerações, né, em vários lugares para assistir a Copa do Mundo aí, o Jogo do Brasil. Isso deve levar muita gente depois à UPA aí e ao hospital, né? Com certeza, com certeza. Acho que aí vamos curtir essa Copa, né? Com maior segurança, maior proteção, a gente cuidar nossas pessoas que têm maior risco de uma doença grave, não? Idosos, imunodeprimidos, pacientes que usam corticoides em altas doses, gestantes, tentar dar uma proteção para essas pessoas, né? Isso daí não invalida todo esse momento da alegria que o país está passando, né? Quando a gente fala em comorbidades, né, quais são as doenças assim mais graves que a pessoa não deve de jeito nenhum ter a Covid? Quais são essas comorbidades? Quando a gente fala assim, comorbidades são as pessoas que têm alguma doença que possa levar uma queda no sistema imune. Pacientes oncológicos, pacientes com algum tipo de câncer, pacientes com problemas reumatológicos que estão usando altas doses de corticoide ou algum imunossupressor potente, cardiopatas, né, pessoas com problema no coração, que já fizeram alguma cirurgia ou já infartaram, tomam muito medicamento para o coração, pessoas com problemas pulmonares, né, graves, asma, DPOC, basicamente seriam essas pessoas. Doutor, o senhor trabalhou naquela frente, né, contra a Covid logo no início, né, participou de tudo aquilo, viu muita gente, inclusive, morrer, porque foi grave, né, há 2 anos atrás. O senhor acredita que aquela onda ou coisa... caiu aí, acho que caiu a transmissão, né? Voltou. O senhor acredita que uma onda parecida com aquela, que o senhor foi testemunha aí ocular, né, trabalhou, pode voltar algum tempo ou não? Acredito que não vai ser diferente. Assim, a gente viu uma diferença muito grande entre a primeira, a segunda e depois a terceira onda. Com a vacinação, a gente viu que as internações caíram, os casos ficaram mais leves. E lógico que nessa nova onda que estamos vivendo, assim, a taxa de vacinação ficou alta. E não é a realidade que estamos vendo agora. Acredito que se em algum momento o Covid vai virar alguma doença endêmica, e talvez seja essa nova onda, talvez seja a prova para ver se vira uma endemia ou não. Qual que vai ser o critério para isso? Assim, igual gripe, igual assim, as doenças virais, que
que têm uma sazonalidade, ou seja, elas vão aparecendo durante períodos do ano, relacionadas mais com aglomerações, com frio, elas vêm com uma alta taxa de infecção, as pessoas, nós ficamos doentes, temos uma virose, mas tem uma baixa mortalidade. Quando isso acontecer, a gente vai declarar como, a OMS pode declarar como um processo endêmico já para o Covid, né? Por enquanto a gente não viveu isso daí. Talvez essa onda possa trazer esse conceito. Bom, doutor, uma outra grande preocupação aqui, né, para a gente que vive nesse país tropical, com certeza ao passar essa chuvarada aí, e nós estamos em pleno verão praticamente, né, vai ser a doença do mosquito, né? Aquela dengue, a zika, né? Pode voltar aí com força, hein? Com certeza, a gente tem alguma doença, dengue, zika, chikungunya, que temos muitos casos nessa época, né? Principalmente relacionadas com água parada, essas chuvas podem trazer toda esse novo surto, né? De umas doenças causadas pelo mosquito. E é interessante assim, a gente se proteger também, assim, passando repelente, tentando evitar o máximo a água parada. Eu sei que com a chuva é difícil, mas nessa época de mais chuva tentar usar repelente para não ter essas doenças, né? A gente vê muitos casos de dengue e chikungunya que estão começando a aparecer nas últimas 2 semanas. Muita gente assim com febre, com dores articulares, com algumas manchas no corpo, que são exantema. A gente sabe que assim, casos graves de dengue é menos de 1%, mas para isso significa que para cada 100 pessoas, uma vai ter um caso mais intenso da dengue, que precisa fazer hemograma e ficar internado ou em observação, né? Então, assim, essa época de chuvas, de água parada, é muito propícia para esses casos de doenças transmitidas por mosquito. Estamos conversando com o doutor Fernando Romero, que está no Hospital de Base, ao vivo com a gente nesse momento. A gente agradece aí a sua participação, doutor. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, a gente está falando de dengue aí. Como a pessoa saber, doutor, se a dengue é hemorrágica ou não? Porque quando é hemorrágica, ela precisa ir para o hospital urgente, né? Como é que ela fica sabendo disso se ela está em casa, por exemplo, com sintomas de febre, dor de cabeça, tudo aquilo que a dengue traz? Certo. O quadro vai ser muito um quadro viral, uma virose, aquela que a gente conhece. Uma febre, dor no corpo, mal-estar, náusea, vômitos. Tem o que a gente chama de fase crítica da dengue, que é entre o 3º e 6º dia da doença, que quando a febre começa a cair e começam a aparecer os outros sintomas, ou podem aparecer, né? Isso daí vai ser para menos de 1% das pessoas que têm dengue. Qual que seria o sinal? Uns vômitos muito exacerbados que não melhoram, uma dor abdominal, às vezes aparecimento de manchas no corpo, umas petecas, são umas manchas pequenas, roxas, um sangramento gengival, quando a gente vai escovar os dentes, pode aparecer um discreto sangramento pelo nariz, são indícios de que a pessoa precisa ir no pronto-socorro. Tratamento de dengue é se hidratar, tomar muito líquido mesmo, e não usar anti-inflamatórios, de preferência usar só dipirona ou paracetamol, para os que são alérgicos à dipirona. Muito líquido, e entre o 3º e o 6º dia, se a pessoa tiver algum desses sintomas, muita náusea, dor abdominal intensa ou algum tipo de sangramento, aí procurar socorro para fazer um hemograma. Todo mundo precisa fazer hemograma? Não. Nem todo mundo precisa fazer. Só quem tem algum sintoma sugestivo possa sugerir um quadro hemorrágico, uma dengue hemorrágica. Pergunta também, doutor. Bom dia, doutor. Agora, devido a esse aumento agora nesses casos da Covid, está mudando o quadro e todo mundo já começa a ficar preocupado. O que o senhor recomendaria à população nesse momento? Voltar a usar máscara e fazer o distanciamento social? É importante assim a gente usar máscaras em locais onde possa ter um alto fluxo de Covid, né? E principalmente para proteger pessoas, sejam não vacinadas ou pessoas com alta probabilidade de ter um Covid grave.
por exemplo, pacientes oncológicos são pacientes muito delicados, que qualquer quadro viral, não só Covid, senão uma infecção respiratória, uma gripe, pode levar para um quadro mais intenso. Então, essas são pessoas que a gente precisa proteger. Questão do uso de máscaras, que vai depender muito de como ela se dissemina, né? E o governo da Bahia, alguns locais de São Paulo já determinou o uso de máscara no transporte público. Na Bahia, hoje vai ser discutido, né, se vai ter um aumento do uso de máscaras, em quais locais que vai ser importante fazer esse uso de máscara. O que eu recomendaria, sim, pessoas não vacinadas e proteger idosos e pessoas com problemas oncológicos, problemas de câncer. E como repito, assim, não só Covid, senão qualquer vírus pode causar um quadro mais exacerbado, com maiores complicações. Doutor, eu queria agradecer a sua participação e queria que o senhor deixasse uma mensagem aí no final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, se elas devem se preocupar muito ou não, o que é que deve fazer a partir de agora. Bom, bom dia a todos. Assim, tem essa nova variante circulando. A princípio, ela está bastante disseminada, mas não estamos tendo muita repercussão em internamentos. Mas é importante a gente ter consciência e proteger os nossos também, né? Lógico que tem muita gente jovem curtindo, mas cuidado, assim, qualquer sintoma, se proteger, usar máscara para não passar para outras pessoas. Ter essa consciência de proteger tanto a nós quanto o outro. Qualquer tipo de sintoma, qualquer febre, qualquer coriza, já coloca uma máscara para não disseminar o vírus, né? Vai lá, testa e faz os exames quando for necessário. Ok, doutor, muito obrigado o senhor por ter participado aqui. Espero que o senhor participe outras vezes aqui com a gente. Bom trabalho aí para o senhor. Obrigado, muito bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aí com o doutor Fernando Romero, direto do Hospital de Base de Itabuna. Por falar em Itabuna, olha, a ponte do Marabá, né, está interditada nesse momento, viu, Toné? Como a gente falava exatamente sobre isso, de novo. Aí fica só o quê? Quando São Caetano e a Calixto Midas, que já não está comportando, o congestionamento é muito grande. Muito grande. Nessa chamada e outra outra coisa que eu chamo a atenção aqui do pessoal de obras e do prefeito, né, não sei se ele passa muito na ponte Calixto Midas, mas aquela ponte, ela é uma ponte que deveria ser estaiada, mas é outro modelo, né? Ela é arqueada e ela não tem pilares no centro. Então o que é que foi feito ali, Toné? Partes de dilatação da ponte, ou seja, ela tem umas áreas ali que é como se fosse assim, ela não pode encostar uma na outra para não trincar. Então ela foi feita como separação. A engenharia faz isso para que não fique trincando a ponte e acabe rachando. Mas aí o que é que acontece? A prefeitura não comprou borrachas, isso não é de agora não, já vem de outros prefeitos, né? Não compra as borrachas para botar na junta de dilatação, aí bota lá um ferro e um bolo de asfalto. Aí aquele asfalto com o tempo abre um buraco gigante, os carros batem ali, se arrebentam, e quando não, ela sela a área que deveria ser de dilatação. Então a ponte fica sem dilatação, isso é um perigo, né? A gente vai ouvir até engenheiro aqui a respeito disso, porque pode comprometer a estrutura da ponte. Está muito movimentado, o fluxo de veículos ali é enorme, é muito grande. É isso aí. Vamos chamar a atenção, né, em público para ver se o pessoal se toca e bota uma borracha de dilatação na ponte Calixto Midas, porque é uma ponte, exemplo da estaiada, ela não tem pilares no meio, a ponte, apesar de já ter mais de 30 anos, mas é uma ponte moderna e não pode ficar do jeito que está. Bom, gente, vamos agora voltar aqui ao Trindade, porque o link caiu, né, naquela hora, e o Trindade não pôde concluir o raciocínio dele em relação a esse negócio da transição aí. Mas eu queria saber o seguinte, tem alguém reclamando desse negócio dos salários, Toné? Você... Tem, o pessoal fala, é pago, é remunerado, o pessoal fica questionando. É pouca gente, e depois é o seguinte, esse pessoal precisa pagar passagem, precisa pagar hospedagem, né? Sim, tem gente que mora fora, não mora em Brasília. Tá ali e fazendo o quê? Porque dividiu por setores, né? A saúde, educação, fazenda, eu acho que tudo isso é dividido. importante. Desculpa a Trindade, eu só estou concluindo aqui o raciocínio. Eu acho que é importante, Toné, porque
se você entra em um novo governo e você não sabe como é que estava o antigo, vai demorar 6 meses para você ajustar as coisas, saber como é que está. E se houver uma transição bem feita, o outro governo já entra trabalhando, né? E a gente não pode perder tempo, porque senão o Brasil já não está bem, né? Fica Bela pior Gil ainda. mesmo está integrando já o A setor cultura, né? da cultura. E que já se comenta que ela será a próxima ministra da cultura, que é o cargo que seria de Gil, mas Gil recusou. Bastidores isso, gente, não sei se é verdade. É isso aí. Eu não sei como é que vai ter dinheiro para resolver tanta coisa, né? A Porque Lei Rouanet vem aí, vai botar todo mundo lá de novo. a cultura, mas a Lei Rouanet nunca deixou de existir. O que deixou foi o presidente que não proibiu, né, que aceitasse os patrocínios das empresas. Mas isso é bobagem, a lei tinha que acabar com a lei, então, não é proibir o dinheiro circular, né? Eu acho que houve muito equívoco Que tem que ter ajuda, tem, tá entendendo? Claro, Agora, para quem realmente precisa. isso, mas tem muitos artistas já consagrados. É. Cláudia Leite, até um livro, ela escreveu, que eu não sei se ela é escritora, eu não sabia, e que a Lei Rouanet foi paga por um recurso do governo. Ela tem precisa pra disso, isso, gente? Não Pelo amor de precisa, Deus. não precisa. Então, assim, houve usurpação realmente do dinheiro público sem E necessidade. desvio. Mas a lei é legal, ela existe, é uma lei, se Sim, ela é lei, é precisa legal. ter, claro. Né? E tá Mas aí- aqueles que não têm condição de ir lá, de receber, de eu procurar. acho, a minha opinião, Toné, sempre em bastidor, eu sempre dei aos bolsonaristas, eu sempre disse aos deputados que chegavam aqui, olha, existe um equívoco muito grande entre o governo Bolsonaro e a cultura, né? Porque ele travou tudo e não é assim, tinha muita gente que participava da cultura, da Lei Rouanet, que precisava, tinha muita gente que participava do recurso da Ancine, que não é dinheiro de imposto, é um dinheiro de um fundo setorial que precisava, e ele cortou tudo. Isso foi horrível, só abriu agora nas vésperas das eleições. Mas deixa o Trindade falar aí para a gente concluir, que já estamos às 11h40. Ô Trindade, desculpa aí, caiu o link, né? Eu tive que botar o doutor aqui, o médico, para falar da dengue, mas você pode concluir agora. Sem problema, Barbosa. Então, Sobre o que eu estava transição. falando... Tá me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo. Pronto. O que eu estava dizendo era o seguinte, essa equipe de transição, que pode, no máximo, 50 pessoas remuneradas, o que não impede de você colocar 200, 300, 400, 500, quantas pessoas você quiser. Mas remunerados são 50. A lei não permite mais do que isso, até 50. E é uma faculdade de quem foi eleito, se vai usar ou não disso. É tanto que a própria legislação diz que esse dinheiro já tem que estar previsto no orçamento para a transição. Esse dinheiro já está lá para isso. Assim, o que eu acho um pouco estranho, que não são remunerações baixas, são remunerações de valor considerável. E assim, o Barbosa e o Toné, se é uma equipe de transição do novo governo, que não quer dizer que essas pessoas vão compor o novo governo, que é uma coisa que tem que diferenciar. A equipe de transição é uma coisa, quem vai ocupar ministério é outra. Pode acontecer de algumas pessoas que estão nessa equipe de transição compor o novo governo? Pode. Como também só pode acontecer dessas pessoas estarem ali para fazer a transição, para fazer relatórios sobre o que viram, sobre como está a situação do país e tal. Você tinha dito, Barbosa, anteriormente, a questão do furo no teto de gastos. Olha só, o que eu estava dizendo anteriormente é a questão que, assim, é muito estranho, que deveria trazer à tona quanto tem hoje no orçamento, quanto que tem de compromissos que o governo tem que pagar que não está previsto dentro do orçamento normal, que vai ter que ter um furo no teto do orçamento, e deixar isso bem claro, sabe? Eu acho que se falou muito na campanha eleitoral de o Brasil está quebrado, o Brasil está isso, está aquilo, o Brasil está bem, o Brasil está mal, um candidato falar que está bem, outro falar que está mal. Agora sim, traga à tona como está realmente o país, para mostrar, olha, o novo governo vai pegar o país assim. Porque quando vem essa PEC para furar o teto de gastos, eu entendo, tem programas que vão precisar de dinheiro, mas primeiro traga à tona a realidade que está o governo hoje, para depois sim se debater essa questão do furo no teto de gastos.
Porque o que está me parecendo, o Toné e o Barbosa, é que, mais uma vez, o Centrão coaptando outro governo, como sempre, né? O Centrão sempre dominando, e as falas de campanha, pelo jeito, vão por água abaixo. É isso que eu estou percebendo nesse período de transição, porque já está se mudando o discurso em relação ao Centrão, em relação ao tal orçamento secreto. Então isso eu acho perigoso. Isso eu acho muito perigoso para o país. Então, assim, se realmente tiver que furar o teto de gastos, for uma necessidade para o país, eu acho que tem que furar. Mas nós temos que saber a realidade. Porque um candidato falou uma coisa, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. O outro candidato, que foram os dois do segundo turno, vai falar que está ruim, puxando a sardinha para o lado dele. Porque os dois tinham o objetivo de ter a maioria dos votos. Mas a eleição acabou. O brasileiro tem que estar ciente de como está a situação. Porque o meu medo hoje, o Barbosa e o Toné, esse grupo que se intitulou de Centrão, que é um grupo que todo governo eles estão lá. Eles não são oposição nem situação. Eles é que mandam... São oportunistas. No Congresso. Exatamente, os oportunistas. Eles não têm bandeira partidária, eles não têm bandeira de grupo político. Agora mesmo o partido do candidato derrotado Jair Bolsonaro, tem algumas pessoas que são do Centrão. Eles não vão seguir o que pregou o Bolsonaro, o grupo do Bolsonaro. Eles vão seguir, se o governo der espaço, eles mudam. Então eles mudam da água para o vinho. Então hoje eu acho que o perigo para o país é justamente esse grupo. Porque é esse grupo que dita as regras. Todos os governos ficaram reféns do Centrão. E pelo jeito o novo governo vai ficar refém novamente. E aí eu acho perigoso isso. Mas o Lula ajeita tudo, ele é o bonachão, né, Toné? Ele chama pra cá, chama pra lá, habilidoso, dá né? um cargo ali, dá um cargo aqui, fica todo mundo na boa. Diferente do Bolsonaro, que resistiu um tempo e se lascou, né? Na linguagem popular. Ele se deu mal porque resistiu, distribuiu os cargos e o Centrão ficou na dele ali. Só abriu quando recebeu, toma lá da cá. Então não tem jeito. Essa política do Brasil vai ser sempre assim. E há quem defenda, infelizmente, e aí eles se acham no direito, né? Disse, não tem bandeira partidária. A bandeira é o bolso deles. Olha, Trindade, isso aí começa, sabe aonde, Trindade? Nas câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores de Itabuna, por exemplo, assim que o prefeito, antes de assumir, já estava negociando o cargo com o prefeito. Só tem um vereador de oposição, né? Eu nem sei se tem, Toné. Nem sei se tem oposição mais aqui em Itabuna, porque, na verdade, todo mundo quer cargo, todo mundo quer emprego, todo mundo quer um por fora, e esse por fora que é o problema, né? Então, assim, o vereador que era para fiscalizar o município não fiscaliza, aí vai, né? Aí você vai para a Câmara Estadual. O que é que a Assembleia Estadual da Bahia faz se não querer benécias do governo do Estado? Eu não vejo, não tem nenhum deputado que apresente. O jogo é o mesmo, aí fica uma tapeação, chega uma época do ano, um deputado estadual pede uma ambulância ao governador, pega uma emenda lá, faz uma viatura de bombeiro, de ambulância, né? E vai do município daquele pequenininho, aí dá, todo ano uma ambulância. Aí o pessoal, o deputado doou uma ambulância, como se isso fosse o objetivo de um deputado estadual, né? Aí você vai para a Câmara Federal, as emendas, né? Que agora estava com aquele negócio da emenda secreta e tal, que eu não sei por que secreta, né? Qual é a necessidade de esconder isso? E aí vai para o município e faz lá uma emenda parlamentar e tal, e maravilha. Agora, o que é que aquele deputado realmente fez para contribuir com a sua representação, né? Do seu estado? Será que uma emenda parlamentar para um município ou outro é só isso que precisa? Então, enfim, Ô Barbosa, está em todas as esferas do nosso legislativo, infelizmente. Ô Barbosa, quando você citou aí essa questão desse tal orçamento secreto, é aí que eu venho com a crítica. Nós temos aquela questão da tripartição de poderes, que a ideia da tripartição de poderes é que eles vivam em harmonia, mas um fiscalize o outro.
Só que a coisa no Brasil é tão desandada que em direito administrativo tem um princípio, que é o princípio da impessoalidade, que acaba decorrendo o princípio da transparência. Então, todo ato público ele tem que ser dado publicidade. O orçamento não pode ser secreto. Cadê o judiciário? Cadê o executivo nessa hora para fiscalizar o legislativo, que o legislativo está descumprindo a legislação? Então, é nessa hora que eu critico, porque quando teve atos do presidente da República, os outros poderes ficaram em silêncio. Quando teve ato dos outros poderes, o presidente da República ficou em silêncio. Então, não pode. É um direito constitucional do presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, fiscalizar os outros poderes. Então, isso não pode acontecer. Então, você... se for observar, existe uma espécie de conchavo. Eu não mexo com você, você não mexe comigo, e vamos levando. Infelizmente, acaba acontecendo isso. E aí tem o Ministério Público Federal, que, no caso da Procuradoria-Geral da República, tem que agir. Não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, não. É dinheiro público que está ali. Dinheiro público não pode esconder, não. O particular você faz o que você quiser com ele, mas dinheiro público tem que ser dado publicidade. Então, Toné e Barbosa, é um absurdo isso. E tantas outras coisas que acontecem em Brasília, mas infelizmente não é perder a esperança, mas infelizmente nós temos um jogo em Brasília que, não só Brasília, mas que dentro da política brasileira que deixa a gente muito triste. É isso aí. Eu espero que o Lula cumpra o que prometeu. Ele disse que assim que entrasse, acabava com esse orçamento secreto, né? Então vamos ver como é que ele vai acabar com isso. Eu não acredito muito porque depende muito do Congresso, né? Não dele, mas ele disse que vai acabar. Então, vamos esperar para ver aí. Deixa o Gedel quieto, né? Ô, Trindade, para a gente finalizar o bate-papo aí, né? Sim. Então, o que é que você espera aí desse novo governo aí que começa daqui a um mês, né? Para o Brasil? Ô Barbosa e ô Toné, eu acho que com todos os percalços, eu espero, como brasileiro, que seja um governo que possa atender aos anseios da população. Claro que nenhum governo vai conseguir fazer tudo, porque o Brasil tem muitos problemas. O Brasil é um país continente, não é um país normal. Igual na Europa, você tem os países são do tamanho de muitos estados do Brasil. Então você tem um país continente, um país que você tem várias populações. Você tem gente da Europa, você tem gente da África, você tem gente de vários lugares e costumes diferentes. Então não é fácil gerir um país desse, não é fácil gerir a corrupção que temos nesse país, não só na política, mas em vários setores da sociedade. Então eu acho complicado gerir o país, mas eu espero que o novo governo, depois, quando sair esse governo, entrar outro, que tenha êxito e que tenha a mentalidade de dar continuidade nos projetos, parar com essa política de inicia num governo um projeto e no outro é destruído o projeto porque foi o outro que fez. Então isso tem que acabar, porque é dinheiro público que está sendo gasto ali. Eu acho que tem que parar esse revanchismo na política brasileira e partir para uma política de continuidade. O que deu certo, continua. O que não deu certo, tenta arrumar. Tenta fazer o menor estrago possível com dinheiro público, mas que dê continuidade nos projetos, que continue, porque a população brasileira não aguenta mais, o Barbosa e Toné. Então eu espero que Deus ilumine o caminho do novo presidente, dos novos deputados, novos senadores, que ilumine também a cabeça do presidente que está saindo, do vice-presidente que está saindo, que agora é senador da República, e que tenhamos paz no nosso país e que possamos fazer esse país ocupar o primeiro lugar no mundo, porque o Brasil é a maior potência do mundo, só precisa de uma gestão que faça ele assumir esse lugar. Nosso país é maravilhoso. É isso aí, Trindade. Muito obrigado por você ter participado. Volte sempre a participar aqui com a gente. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Toné. Agradeço muito pelo convite. Estou à disposição. Valeu. É isso aí, gente. Vamos desejar aí que o próximo presidente acerte a mão e que administre bem o nosso país, porque senão é ruim para todo mundo.
Inclusive ontem, rapaz, eu não entendi aquilo. O pessoal botou aí em televisão, em rede social, a fala de Mourão com o Jair Bolsonaro, né? Que ele dizia, vai lá, não sei o quê. Não entendi o que é que aquilo podia significar, porque fizeram até a leitura labial, né? Você viu, Toné, isso aí? A Mourão agora tá aparecendo. Agora ele é senador, né? É isso aí. Olha, Toné, você queria saber a escalação da seleção brasileira, o Tite já divulgou, né? Falta menos de uma hora. Tá faltando menos de uma hora pro jogo, daqui a pouquinho o jogo, né? Alisson é o goleiro, Éder Militão vem na lateral direita, Alexandro, Casimiro, Marquinhos, Thiago Silva, a zaga do Brasil. Aí nós temos no meio-campo o Lucas Paquetá, o Fred e o Richarlison, além do Rafinha. E o Vinícius Júnior jogando aí na extrema esquerda. Agora, eu não entendo muito. O Rafinha é um jogador jovem, né? Ainda primeira Copa dele. Ele no Barcelona não é titular absoluto, ele entra no decorrer da partida. Mas ele talvez também no Brasil não fosse o jogador para entrar de primeira. Mas estão apostando tudo nele, né? Vamos ver. Ele perde muitos gols. Eu tenho visto no Barcelona, ele não é feliz nas finalizações. No Brasil também foi assim, no primeiro jogo, né? Tinha uma bola que ele poderia encobrir o goleiro, ele acabou chutando em cima do goleiro. Eu não sei, mas... Agora eu sinto falta, viu Barbosa, de cobrança de falta, um cobrador de falta. Eu me lembro que tem o Neymar, né? Mas o Neymar em hoje 70, não joga, né? mas muito ruim, pouco acerta. Não, o Neymar é um dos melhores cobradores ao lado do Messi. Barbosa, que você gosta de Neymar. Não, porque eu acompanho o jogo dele no Paris Saint-Germain, acompanhei no Barcelona, toda a falta eu só que me tem... lembro de cobrador de falta, vou dizer que é Roberto Carlos. Todo que jogo era um que petardo, tem... quando chutava, o goleiro tinha que sair. Senão... Todo jogo do Paris Saint-Germain que eu assisto, quando tem falta, ou ele ou o Messi está cobrando, ou quando de vez em quando ele deixa o Mbappé, dependendo da posição ali, se é na esquerda ou na direita. O Messi é o principal cobrador, mas o Brasil Neymar é muito cobra ruim em bem. cobrança de falta, de pontaria, muito ruim. Não, nós temos bons cobradores de falta. Daniel Alves mesmo na Copa de 2010... Pra acertar um gol é difícil, o Daniel Alves acertou em 2010 um golaço, uma bola que 2010, fez uma curva. 12 anos. 3 Copas passadas, né? Na Copa do Brasil nós tivemos bons cobradores também. É que não tem com muita frequência como tinha. A gente está acostumado com o Zico, que sabia cobrar. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho cobrou uma falta também na seleção brasileira. Outro dia eu estava revendo. A bola fez uma curva que nenhum físico sabia explicar, né? Que a bola saiu da barreira. Agora aquele gol de Richarlison foi bonito demais, não foi? Foi. Ali Plasticamente foi o mais bonito da Copa. Que coisa linda, viu? Tomara que hoje ele repita a dose. Ali era o que? Era uma meia bicicleta, Barbosa? Sei lá o que era aquilo. Era um voleio. Voleio? Um voleio. Muitos chamam de puxeta também, né? Porque ele pega de lado, puxeta. Só que a dele foi mais plasticamente bonita, porque ele tirou todos os pés do chão. Ele tirou os 2 pés do chão, né? Tem jogador que faz aquilo... E acertou de primeira. Ali nenhum goleiro pegava. O Bebeto fazia muito isso, mas com um pé no chão, né? E o outro ele subia. E o Richarlison ele ensaiou para tirar os 2 pés do chão, como se fosse uma jogada de capoeira. Então, né, o tempo está acabando. Bom dia, obrigado mais uma vez, né? E se Deus quiser... Bom dia, vamos à vitória. Brasil aí 3-1 na Suíça hoje. Se Deus quiser. E amanhã estaremos de volta aqui, com fé em Deus. Até lá, uma boa tarde para você e bom jogo, hein?